18 meses de invisibilidade ensinam-lhe coisas sobre uma pessoa. A forma como Franco Ravalini toma o seu café, por exemplo, preto, sem açúcar, na mesma caneca todas as manhãs, exatamente às 7h45. Como o seu maxilar se contrai quando está prestes a dar más notícias durante as teleconferências. O músculo a saltar sob a pele que nunca vê luz solar suficiente. O facto de ele tocar na sua abotoadura esquerda 2 vezes antes de entrar em qualquer negociação. Como um jogador de beisebol com um ritual supersticioso. Eu conheço estes detalhes porque passei 1 ano e meio a observá-lo. Da mesma forma que os cientistas observam estrelas distantes, a uma distância segura catalogando padrões, sem nunca esperar ser notada em troca. A minha secretária fica a cerca de 3,5 metros da porta do seu escritório, na suíte executiva da Ravalini Imports. Fica no 32º andar de um edifício em Midtown Manhattan. Um lugar que abriga muito mais do que manifestos de embarque e papelada de alfândega. Todos os que trabalham aqui sabem o que realmente somos. As verificações de antecedentes, os acordos de confidencialidade grossos como romances, a forma como certos clientes chegam por elevadores privados e saem por saídas de serviço. Estas coisas pintam um quadro que não requer confirmação explícita. Eu passei na minha verificação de antecedentes há 18 meses. Estava desesperada o suficiente pelo salário de US$ 70.000 para não fazer perguntas. Não questionei porque uma empresa de importação precisava de uma secretária com uma autorização de segurança de alto nível. O dinheiro era obsceno em comparação com o meu emprego anterior num escritório de advocacia. Lá eu ganhava US$ 38.000 e mal conseguia pagar a renda do meu estúdio no Queens. Agora, envio US$ 800 para casa, em Connecticut, todos os meses. Não é suficiente para consertar tudo. Nada poderia consertar o fato de que o meu pai, James Richardson, perdeu o seu cargo de gerência aos 56 anos. E ele passou os últimos 2 anos a afundar-se numa depressão tão profunda que a minha mãe teme que ele nunca mais venha à superfície. Não resolve o problema da minha mãe, Linda, que trabalha em turnos duplos como enfermeira. As suas mãos estão gretadas e a sangrar de tanto lavar, a sua voz cansada quando falamos nas noites de terça-feira. Não paga a universidade de 4 anos da minha irmã, de 19 anos, Kayla. Apenas as propinas e os livros do seu colégio comunitário. Mas ajuda. É o que digo a mim mesma quando arquivo documentos que não deveria entender. Quando agendo reuniões das quais não me deveria lembrar. Quando cuidadosamente não reparo na forma como certos homens chegam ao escritório de Franco com tensão nos ombros e saem com sangue nos nós dos dedos, escondidos sob casacos de fatos caros. Digo a mim mesma que o dinheiro ajuda, mantenho a cabeça baixa e permaneço invisível. Franco nunca olhou diretamente para mim, nem uma vez em 547 dias. Ele dá instruções para um ponto a aproximadamente 15 centímetros à esquerda do meu rosto. Agende a reunião com a família Greco para quinta-feira. Cancele a minha reunião das 3 horas. Preciso dos contratos Ferraro até ao meio-dia. A sua voz é sempre a mesma. Baixa, controlada, com o mais leve traço de um sotaque italiano que surge em certas vogais. O sotaque fica mais forte quando ele está zangado. Eu reparei nisso, embora a sua raiva nunca seja dirigida a mim. Como poderia ser? Não se pode ficar zangado com a mobília. A noite de quinta-feira chega com o tipo de chuva de novembro que parece pessoal. Cada gota a bater nas janelas como uma acusação. A maior parte do escritório já esvaziou por volta das 6, mas eu ainda estou na minha secretária a organizar documentos para a reunião de amanhã. Franco é meticuloso com a sua papelada. Tudo alfabetizado, codificado por cores com separadores a marcar as secções relevantes. É um trabalho tedioso, mas aprendi que a atenção ao detalhe é a diferença entre manter este emprego e tornar-me um problema. E os problemas desaparecem no mundo de Franco. Nunca perguntei para onde vão. Estou na minha terceira pilha de contratos quando o elevador privado soa. Olho para cima, esperando Marco ou um dos outros seguranças que circulam pelo edifício como fantasmas em fatos caros. Em vez disso, Roberto Duca sai, sacudindo a chuva do seu cabelo escuro. A água pinga do seu casaco de cabedal para o chão de mármore, e ele não se preocupa em limpar os sapatos no tapete. Ele está a sorrir, que é a sua expressão padrão. O tipo de sorriso que enruga os cantos dos seus olhos e o faz parecer mais jovem do que os seus 32 anos.
Emily, ele diz, e fico tão surpreendida ao ouvir o meu nome que quase deixo cair a pasta que tenho nas mãos. Em 18 meses, Franco nunca usou o meu nome. É sempre agende isto, ou preciso daquilo, como se eu fosse um software particularmente eficiente em vez de um ser humano. Senhor Duca, respondo, recuperando-me rapidamente. O senhor Ravalini não o espera antes das 7. Roberto, ele corrige, aproximando-se da minha secretária. Conhecemos-nos há tempo suficiente para saltar as formalidades, não acha? Será que sim? Eu vi-o talvez umas 12 vezes, sempre de passagem, sempre com aquele mesmo sorriso fácil que parece projetado para deixar as pessoas à vontade. Ele é o amigo mais antigo de Franco, isso eu sei. Amigos de infância do mesmo bairro em Brooklyn, antes do pai de Franco construir este império. E Roberto tornou-se o seu capo de maior confiança. Há algo em que eu possa ajudá-lo enquanto espera? Pergunto, mantendo a minha voz profissional. Roberto encosta-se à minha secretária, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do seu perfume. Algo amadeirado e caro. Tive uma reunião que se prolongou. Pensei em vir mais cedo em vez de fazer o Franco esperar. Ele inclina a cabeça, a estudar-me com uma intensidade que me arrepia a pele. Você trabalha até tarde muitas vezes. Não é uma pergunta, mas eu respondo mesmo assim. O senhor Ravalini prefere ter os seus documentos preparados na noite anterior. Franco, diz Roberto. Pode chamá-lo de Franco. Não somos assim tão formais aqui. Eu não o corrijo. Não explico que Franco nunca convidou a tal familiaridade. Em vez disso, volto a minha atenção para os contratos, esperando que Roberto entenda a dica e espere numa das cadeiras de cabedal perto do elevador. Ele não o faz. Você está aqui há mais de um ano, certo? Ele continua, puxando uma cadeira e sentando-se de costas para a frente, com os braços cruzados sobre o encosto. Está a gostar? A pergunta é tão inesperada que eu realmente olho para ele. Olho mesmo para ele. Olhos castanhos, sorriso fácil, o tipo de beleza que provavelmente ele consegue o que ele quer da maioria das mulheres. Há uma cicatriz acima da sua sobrancelha esquerda, quase invisível, e os seus nós dos dedos estão ligeiramente inchados. Violência recente, cuidadosamente escondida. É um bom emprego, digo eu com cuidado. Essa é a resposta mais diplomática e evasiva que ouvi toda uma semana. Ele ri, o som genuíno. Vá lá, pode ser honesta. O Franco não é propriamente caloroso e fofinho. Algo no convite à honestidade, à conversa casual com alguém que realmente me vê como uma pessoa em vez de equipamento de escritório, faz com que a minha guarda baixe uma fração. O senhor Ravalini é profissional, respondo. O trabalho é desafiador. O salário é bom, mas eu não deveria responder. Cada instinto cultivado ao longo de 18 meses de cuidadosa invisibilidade grita para eu redirecionar, desviar, voltar à minha papelada. Mas estou cansada. Cansada de ser invisível. Cansada do peso das expectativas da minha família. Cansada de fingir que não reparo no sangue e nos segredos e na dança cuidadosa de violência que rodeia este lugar. Mas é solitário, admito em voz baixa. A expressão de Roberto suaviza-se. Sim, imagino que seja. Ele faz uma pausa, depois sorri novamente. Sabe o que ajuda com a solidão? Jantar. Há um ótimo restaurante italiano na vila, Roberto. A voz corta o ar como uma lâmina. Fria, controlada, perigosa. Eu congelo. Os contratos são esquecidos quando Franco Ravalini emerge do seu escritório. Não ouvi a porta abrir-se, não senti a sua presença. Ele move-se como fumo quando quer. Silencioso e letal. Ele está vestido como sempre, com um fato cinzento carvão que provavelmente custou mais do que a minha renda mensal. Camisa branca, sem gravata. O seu cabelo preto está penteado para trás, revelando traços que seriam bonitos se não fossem tão intimidadores. Maxilar forte, nariz reto, lábios cheios atualmente pressionados numa linha fina. Mas são os seus olhos que me prendem no lugar. Castanhos escuros, quase pretos na pouca luz. E pela primeira vez em 547 dias, eles estão a olhar diretamente para mim. O impacto é físico. A minha respiração fica presa, o meu ritmo cardíaco dispara e cada terminação nervosa de repente acende com consciência. É isto que se sente ao ser vista por Franco Ravalini. Percebo que é como ser apanhada por um holofote, examinada, avaliada, catalogada. Chefe,
diz Roberto, levantando-se suavemente. Cheguei mais cedo. Estava apenas a fazer companhia à sua secretária. Estou a ver. A voz de Franco não mudou de tom, mas algo por baixo dela mudou. Algo frio e afiado e mal contido. O seu olhar move-se de mim para Roberto, e eu vejo o músculo no seu maxilar saltar. O que estavam a discutir? Apenas a conversar, responde Roberto. Mas há um toque de cansaço no seu tom agora. A conhecer a Emily. Ela trabalha para si há, o quê? 18 meses. E mal trocamos duas palavras. Ela é solteira? A pergunta paira no ar entre eles. A postura de Roberto é casual, mas consigo ver o cálculo nos seus olhos. Ele está a testar algo, a forçar um limite deliberadamente. Franco fica muito, muito quieto. Já o vi zangado antes. Já o vi terminar chamadas telefônicas com ameaças silenciosas que fizeram homens com o dobro do seu tamanho empalidecer. Já observei como o seu controle nunca falha. Como a violência, quando chega, é aplicada com precisão cirúrgica. Isto é diferente. Isto é raiva envolta em gelo, contida apenas pela força de vontade. As suas mãos fecham-se em punhos ao lado do corpo. A sua respiração permanece regular, mas os seus olhos, aqueles olhos escuros que finalmente estão a olhar para mim, ardem com algo que não consigo nomear. Entra no meu escritório. Cada palavra é dita com uma quietude devastadora. Agora. Roberto levanta as mãos em sinal de rendição simulada. O sorriso a desvanecer-se. Ei, eu estava só... Agora. A ordem não deixa espaço para discussão. Roberto lança-me um olhar de desculpa e depois caminha em direção ao escritório de Franco. Ao passar, a mão de Franco dispara, agarrando o seu braço com força suficiente para eu ver Roberto estremecer. Não, diz Franco, a voz a baixar para pouco mais que um sussurro. Fales com ela outra vez. Depois ele solta Roberto, que desaparece no escritório. Mas Franco não o segue imediatamente. Em vez disso, ele vira aqueles olhos ardentes de volta para mim. E sinto-me despida sob o seu olhar. Exposta, vulnerável de uma forma que não me sentia desde o primeiro dia em que entrei neste edifício. Senhor Ravalini, começo sem saber o que vou dizer. A partir de amanhã ele interrompe. Terá um motorista. Thomas irá buscá-la às 7h30 todas as manhãs e trazê-la para casa todas as noites. Também terá os protocolos de segurança atualizados. Marco irá informá-la. Eu não entendo. Você tem acesso a informações sensíveis. Trabalha até tarde. Deveria ter tido proteção antes. O seu maxilar contrai-se novamente. Foi uma falha da minha parte. Mas isto não é um pedido. Senhorita Richardson. Senhorita Richardson. Ele sabe o meu apelido. Claro que sabe. Ele provavelmente sabe tudo sobre mim, desde o meu número de segurança social até o endereço da minha família em Connecticut. Mas ouvi-lo dito naquela voz baixa e controlada envia um arrepio involuntário pela minha espinha. Eu entendo, digo, porque o que mais posso dizer? Ele acena uma vez, secamente, e depois vira-se para o seu escritório, mas à porta, ele para, olhando para trás por cima do ombro. Por um momento, os nossos olhos encontram-se novamente, e vejo algo que não esperava na sua expressão. Posse, não atração, não interesse. Posse, o olhar que um homem dá a algo que lhe pertence, que ele reivindicou, quer mais alguém saiba ou não. Então a porta fecha-se atrás dele e fico sozinha na minha secretária, com os contratos espalhados à minha volta, o coração a martelar contra as minhas costelas. Através da porta grossa do escritório, consigo ouvir vozes alteradas. A de Roberto, apaziguadora e confusa. A de Franco, baixa, letal e final. A conversa dura exatamente 90 segundos. Então Roberto emerge, o seu sorriso fácil completamente desaparecido, substituído por algo que parece medo genuíno. Ele não olha para mim enquanto se dirige para o elevador. Não diz adeus, apenas sai com o tipo de pressa que sugere que o instinto de sobrevivência se sobrepôs ao orgulho. Espero que Franco saia, que dê mais instruções, que explique o que acabou de acontecer. Ele não o faz. Fico sentada na minha secretária por mais 1 hora, a terminar de arquivar com as mãos a tremer, hiperconsciente da porta fechada e do homem por trás dela que finalmente me vê. Quando saio às 8h30, o meu telemóvel vibra com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Thomas. Serei o seu motorista a partir de amanhã.
Recolha às 7h30 da manhã no seu endereço. O Sr. Ravalini informou-me sobre as suas necessidades de segurança. Fico a olhar para a mensagem por um longo momento, depois para o edifício de escritórios atrás de mim. Em algum lugar no 32º andar, Franco Ravalini está sentado no seu escritório, a fazer o que quer que ele faça quando o resto do mundo não está a ver. E, aparentemente, ele está a pensar nas minhas necessidades de segurança. A chuva abrandou para um chuvisco, cobrindo tudo com uma névoa fina que capta as luzes da rua como diamantes espalhados. Aperto o meu casaco e começo a caminhada para o metro, sabendo, mesmo enquanto o faço, que amanhã esta caminhada será a última que farei sozinha. O que quer que tenha acontecido naquele escritório, o que quer que a pergunta de Roberto tenha desencadeado, o que quer que a reação explosiva de Franco tenha significado, mudou algo fundamental. Após 18 meses de invisibilidade, Franco Ravalini vê-me agora. Só não tenho a certeza se isso é uma bênção ou uma maldição. Thomas chega às 7h28 na sexta-feira de manhã, 2 minutos adiantado, a conduzir um sedã preto que é bom sem ser ostensivo. Ele está na casa dos 40 anos, com uma constituição de quem passou tempo no exército, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que constantemente examinam a rua, mesmo enquanto segura a porta aberta para mim. Senhorita Richardson, ele diz, a sua voz neutra e profissional. Eu tratarei do seu transporte a partir de agora. Deslizo para o banco de trás, o cabedal ainda com o cheiro de qualquer produto de limpeza caro que eles usam, e tento não sentir que cruzei alguma linha invisível. Ontem eu apanhei o metro. Hoje tenho um motorista. A mudança parece monumental, como passar de um mundo para outro sem aviso. Pode chamar-me Emily, ofereço, enquanto vejo o Queens passar pelas janelas fumadas. Senhorita Richardson está bem, responde Thomas, os seus olhos encontrando os meus brevemente no espelho retrovisor. O Sr. Ravalini prefere que mantenhamos certos protocolos. Claro que prefere. Os 10 dias que se seguem são exercícios de desorientação. Franco não me vê apenas agora. Ele repara em tudo. Na segunda-feira, ele sai do seu escritório às 11h30 e para junto da minha secretária. Você não comeu, ele diz, sem olhar diretamente para mim, mas claramente ciente do espaço vazio onde o almoço deveria estar. Eu trouxe um iogurte, respondo, apontando para o pequeno recipiente ao lado do meu teclado. Comerei mais tarde. Isso não é almoço. Ele pega no telemóvel, digita algo rapidamente. O Marco está a trazer comida do restaurante italiano na 47ª. Você precisa de nutrição adequada se está a trabalhar durante o almoço. Antes que eu possa argumentar que não pedi isto, que um iogurte me sustentou em inúmeros dias de trabalho antes, ele já se foi. De volta ao seu escritório, a porta a fechar-se com finalidade. 20 minutos depois, Marco aparece com um saco do Bellini's, o tipo de restaurante onde um único prato principal custa $40. Frango marsala, legumes assados, pão fresco que ainda está quente quando abro o recipiente. Como na minha secretária, hiperconsciente de que Franco provavelmente está a ouvir os sons dos talheres contra o recipiente de takeaway através da sua porta fechada, e não consigo decidir se estou grata ou perturbada. A terça-feira traz preocupações com a temperatura. O escritório sempre foi frio. Aprendi a manter um casaco de malha pendurado na minha cadeira para as tardes em que o ar-condicionado se torna agressivo. Mas na terça-feira, por volta das 2 da tarde, Franco aparece novamente. Está frio aqui? Ele pergunta. E desta vez ele olha para mim, aqueles olhos escuros a catalogar os arrepios nos meus braços, onde subi as mangas para escrever. Está bom, digo automaticamente, pegando no meu casaco. Ele franze a testa. Realmente franze a testa, uma ruga a aparecer entre as suas sobrancelhas. A temperatura deve ser confortável para todos os que trabalham aqui. A sério, Sr. Ravalini. Está... Mas ele já está a ir para o termostato, a ajustá-lo para cima em 3 graus. O sistema de aquecimento liga-se com um zumbido suave. E em poucos minutos, o frio começa a dissipar-se. Melhor? Ele pergunta. Sim, admito. Porque mentir seria inútil quando ele está ali a observar-me com aquela intensidade focada. Obrigada. Ele acena uma vez e volta para o seu escritório, deixando-me a maravilhar-me com a estranheza de o meu conforto de repente importar para um homem que durante 18 meses me tratou como equipamento de escritório.
Na quarta-feira é quando começo a ouvir coisas. Marco menciona casualmente, enquanto entrega o meu café da tarde, aparentemente outro novo protocolo com o qual não concordei, que Roberto foi transferido para supervisionar as operações portuárias em Brooklyn. Temporariamente, acrescenta Marco, embora o seu tom sugira o contrário. O senhor Ravalini achou que as suas competências seriam mais bem utilizadas lá. Não pergunto o que realmente aconteceu. Não preciso. Roberto flertou comigo na quinta-feira à noite. Na quarta-feira, ele foi realocado para o outro extremo do bairro, a gerir trabalhadores portuários e manifestos de embarque, em vez de participar em reuniões de estratégia de alto nível em Manhattan. A mensagem é clara. Franco Ravalini não partilha. O que ele considera seu para partilhar, ainda estou a tentar entender. A tarde de quinta-feira traz o incidente que cristaliza exatamente o quanto tudo mudou. 3 homens chegam para uma reunião às 2 horas, associados cujos nomes eu arquivei no cuidadoso catálogo mental que mantenho de todos os que passam por estas portas. Vincent Caruso, Anthony Greco e Paul Ferraro. Operadores de nível médio. O tipo que faz o trabalho real enquanto pessoas como Franco tomam as decisões. Já interagi com eles antes, sempre com a mesma distância profissional. Eles ignoram-me. Eu ignoro-os. Mantemos a ficção confortável de que sou demasiado insignificante para ser notada. Hoje é diferente. Eles chegam cedo, às 1h50, e sentam-se nas cadeiras de cabedal perto do elevador para esperar. Continuo a trabalhar, a atualizar os registros de presença para a reunião maior de sexta-feira, quando Vincent chama. Ei, querida, acha que nos podia trazer um café? Olho para cima, surpreendida com a presunção casual. Em 18 meses, ninguém me chamou de querida. Há uma estação de café mesmo ali, respondo, apontando para a instalação contra a parede do fundo. Máquina de café expresso cara. Seleção de cápsulas, natas e açúcar arrumados numa bandeja. Sim, mas é para isso que você está aqui, certo? Vincent sorri, a expressão mais um esgar do que um sorriso. A secretária traz o café. É assim que funciona. Algo desagradável enrola-se no meu estômago. Estou prestes a responder educadamente, profissionalmente, mas com firmeza, quando a porta do escritório de Franco se abre. Ele não diz nada no início, apenas fica ali, uma mão ainda na maçaneta da porta, a sua expressão absolutamente glacial enquanto olha para Vincent. A temperatura na sala desce 10 graus. O quê? Diz Franco, a sua voz tão baixa que tenho de me esforçar para ouvi-la. Acabou de a chamar de quê? O sorriso de Vincent vacila. Eu só estava a pedir um café, chefe. Não quis dizer nada com isso. Levante-se. Vincent olha para os outros 2 homens, a confusão a cintilar nos seus traços. Chefe, levante-se. Cada palavra é dita com precisão cirúrgica. O tipo de tom que sugere que a obediência é a única opção que não acaba mal. Vincent levanta-se lentamente, a sua confiança anterior a evaporar-se. Franco encurta a distância entre eles em 4 passadas, parando perto o suficiente para que Vincent tenha de inclinar a cabeça ligeiramente para trás para manter o contato visual. Franco tem uns 7 centímetros a mais que ele, percebo. E neste momento, ele está a usar cada pedaço dessa vantagem de altura. O nome dela é Senhorita Richardson, diz Franco, ainda naquela voz perigosamente baixa. Ela não é querida, não é docinho, nem qualquer outro diminutivo que você acha que o faz parecer amigável. Ela é a minha secretária executiva, o que significa que ela está acima de si nesta organização por vários níveis. Entendeu? Sim, chefe, eu não... Entendeu? Franco repete. E agora há algo por baixo da quietude. Algo frio e letal que me prende à respiração. Sim, diz Vincent rapidamente. Entendi. Peço desculpa. Franco mantém o seu olhar por mais 3 segundos. Eu conto-os, observando a forma como o pomo de Adão de Vincent sobe e desce, enquanto ele engole em seco, nervoso, e depois recua. A reunião está cancelada. Franco anuncia. Vocês os 3 podem ir embora. Anthony, você agora dirige a Operação Ferraro. Vincent, você está transferido para as cobranças em Staten Island, com efeito imediato. Paul receberá novas instruções até o final do dia. Chefe, vá lá. Vincent começa, o desespero a insinuar-se na sua voz. Foi só... fora. A única palavra carrega peso suficiente para que os 3 homens se movam em direção ao elevador sem mais argumentos.
As portas fecham-se no rosto pálido e chocado de Vincent. O silêncio instala-se no escritório como neve a cair. Fico sentada, congelada na minha secretária, o contrato esquecido, a tentar processar o que acabou de acontecer. Franco despromoveu um homem, possivelmente acabou com a sua carreira, porque ele me chamou de querida. Franco vira-se para mim e a máscara fria desliza ligeiramente. Peço desculpa, ele diz. Isso nunca deveria ter acontecido. Você merece respeito, Sr. Ravalini. Sempre mereceu. Ele passa a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que nunca vi nele antes. Foi uma falha minha não ter deixado isso claro desde o início. O peso da sua atenção é quase físico. Sinto-me presa por ele, examinada, e algo na sua expressão faz o meu pulso acelerar. Não medo exatamente, mas consciência. O tipo de consciência que vem de ser verdadeiramente vista por alguém pela primeira vez. Obrigada. Consigo dizer finalmente as palavras inadequadas para a complexidade do que estou a sentir. Ele acena uma vez e depois volta para o seu escritório, deixando-me sozinha com os meus pensamentos acelerados. Naquela noite, Thomas leva-me para casa num silêncio pensativo. Observo as luzes da cidade a desfocarem-se pela janela e tento dar sentido aos últimos 10 dias. Tento entender o que significa que Franco Ravalini decidiu que eu importo. A sexta-feira chega com as suas próprias estranhezas. O escritório parece diferente. Todos os que passam por aqui são mais cuidadosos comigo, mais respeitosos. A notícia sobre o que aconteceu a Vincent espalhou-se. A linha invisível que me separava da organização foi apagada, substituída por algo que ainda não entendo bem. Às 7 horas, enquanto estou a organizar os últimos ficheiros para segunda-feira, Franco sai do seu escritório. Ele trocou o casaco do fato, arregaçou as mangas até os cotovelos e, pela primeira vez, reparo na tatuagem no seu antebraço esquerdo. Palavras em italiano que não consigo ler bem desta distância. Você ainda está aqui, ele observa. Apenas a terminar. Respondo, clicando em guardar na folha de cálculo. É tarde, ele faz uma pausa, parecendo ponderar algo internamente. Você devia comer. Eu devia comer. Vamos juntos. Não é formulado como uma pergunta, mas há algo na sua postura. Uma ligeira tensão nos seus ombros, talvez, que sugere que eu poderia recusar se quisesse. O problema é que eu não quero. Onde? Pergunto, fechando o meu portátil. Um restaurante italiano que conheço. Boa comida. Tranquilo. Podemos conversar. Sobre o quê? Pela primeira vez desde que tudo isto começou, a expressão de Franco muda para algo que pode ser divertimento. Você trabalha para mim há 18 meses. Não sei nada sobre si, exceto o que aparece nas verificações de antecedentes. Isso parece uma falha que vale a pena corrigir. E se eu preferir manter a minha vida pessoal privada? Então você diz-me. E temos um jantar curto a discutir nada mais interessante do que o tempo de amanhã. Ele inclina a cabeça ligeiramente. Mas não acho que seja isso que você quer. Ele tem razão, o que me incomoda mais do que o próprio convite. Passei 10 dias a vê-lo reparar em mim, a proteger-me, a inserir-se na minha vida através de ajustes de temperatura e pedidos de almoço e despromoções feitas em meu nome. Parte de mim quer respostas. O que mudou? Por que agora? O que ele quer de mim? Mas outra parte, a parte que esteve invisível por tanto tempo que se esqueceu do que era ser vista. Apenas quer continuar a ser notada. Ok, digo, surpreendendo-me com a simplicidade do meu acordo. Jantar. Bom. Franco pega no telemóvel, digita algo rapidamente. O Thomas leva-nos em 20 minutos. Recolho as minhas coisas lentamente, observando-o pelo canto do olho, enquanto ele volta ao seu escritório para pegar no casaco. Quando ele emerge, novamente vestido a rigor, parece em todos os aspectos o homem perigoso que sei que ele é. Controlado, poderoso, alguém que faz pessoas desaparecerem por cruzarem linhas invisíveis. Mas quando os seus olhos encontram os meus do outro lado do escritório, há algo mais lá também. Algo que parece quase alívio. O restaurante que Franco escolhe não é o que eu espero. Não é o tipo de lugar vistoso e da moda onde a elite de Manhattan exibe a sua riqueza, mas um pequeno estabelecimento escondido numa rua lateral, no West Village. O tipo de lugar por onde se passaria sem notar, a menos que se soubesse procurar a porta sem identificação entre uma livraria e uma loja de roupa vintage. Thomas deixa-nos na berma da estrada
e Franco coloca a mão na parte inferior das minhas costas enquanto nos aproximamos. Não a empurrar, apenas a guiar. O toque é leve, quase imperceptível, mas envia eletricidade pela minha espinha. Lá dentro, o espaço é íntimo. Talvez 15 mesas, metade delas vazias, apesar de ser sexta-feira à noite. Paredes de tijolo à vista, a luz das velas a refletir-se nas garrafas de vinho dispostas em prateleiras de madeira, o cheiro de alho e manjericão fresco pesado no ar. Um homem mais velho emerge da cozinha, o seu rosto a abrir-se num sorriso genuíno quando vê Franco. Franco, ele diz, puxando-o para um abraço que Franco retribui com um calor surpreendente. Eles trocam palavras rápidas em italiano, demasiado rápido para eu conseguir apanhar mais do que algumas palavras, antes de o homem se virar para mim com olhos curiosos. E quem é esta bela jovem? Ele pergunta em inglês com sotaque. Emily Richardson, responde Franco antes que eu me possa lhe apresentar. Emily, este é Giovanni Rossetti. Ele é dono deste lugar há 30 anos. 32, corrige Giovanni, pegando na minha mão e beijando-a com um charme do velho mundo. Bem-vinda, senhorita Richardson. Qualquer amigo do Franco é família aqui. Ele leva-nos a uma mesa de canto, o local mais privado do restaurante, onde estamos parcialmente escondidos por um biombo decorativo. Franco puxa a minha cadeira, outro gesto que me apanha de surpresa, antes de se sentar à minha frente. Vinho? Pergunta Giovanni sem se preocupar com os menus. O de sempre. Franco diz que vamos comer o que quer que estejas a fazer esta noite. Giovanni acena com aprovação e desaparece, deixando-nos sozinhos com a vela a piscar entre nós. Você nem sequer olha para os menus? Pergunto, a tentar encontrar terreno firme nesta situação cada vez mais surreal. O Giovanni sabe do que eu gosto, e nunca me desiludiu. Franco recosta-se na cadeira, a estudar-me com aquela intensidade que se tornou familiar nos últimos 10 dias. Você está desconfortável. Não é uma pergunta, mas eu respondo mesmo assim. Isto é estranho. Há 2 semanas você não sabia que eu existia. Agora estamos a jantar juntos. Eu sempre soube que você existia, Emily. O uso do meu primeiro nome envia outro choque através de mim. Ele nunca o usou antes, sempre senhorita Richardson, daquela forma formal que mantinha a distância. Você tem uma maneira engraçada de o mostrar, digo eu. 18 meses a olhar através de mim como se eu fosse feita de vidro. Algo cintila no seu rosto. Arrependimento, talvez, ou reconhecimento. Eu tinha as minhas razões. Como, por exemplo, Giovanni regressa com o vinho, servindo copos generosos para ambos antes de se retirar novamente. Franco toma um gole, a considerar as suas palavras cuidadosamente. Este mundo em que eu opero. Ele começa lentamente. Requer certas fronteiras. As pessoas próximas de mim tornam-se alvos, tornam-se uma vantagem que os inimigos podem usar. Durante 18 meses, mantive-a à distância, porque distância significava segurança. O que mudou, Roberto? O maxilar de Franco contrai-se ao ouvir o nome. Quando ele olhou para si, quando perguntou se era solteira, percebi que a distância não a tinha protegido de todo. Você esteve vulnerável este tempo todo, e eu estive demasiado focado em manter as fronteiras para notar. Bebo um longo gole de vinho, a precisar do calor enquanto as suas palavras se instalam. Então, o motorista, os protocolos de segurança, tudo isso, é porque se sente culpado. É porque você importa. Ele diz-o de forma simples, direta, os seus olhos escuros a segurar os meus. Você importa há mais tempo do que eu estava disposto a admitir, mesmo para mim mesmo. A admissão paira entre nós, pesada com implicações que não tenho a certeza de estar pronta para examinar. Eu desvio o assunto, procurando um território mais seguro. Fale-me do Giovanni. Como o conhece? Franco permite a mudança de assunto, embora eu veja compreensão na sua expressão. Ele era amigo do meu pai. Quando eu era mais novo, talvez com 10 ou 11 anos, o meu pai trazia-me aqui depois da escola. O Giovanni deixava-me fazer os trabalhos de casa naquela mesa junto à janela, enquanto eles falavam de negócios. Que tipo de negócios? Um leve sorriso. O tipo que exigia privacidade e confiança. O Giovanni nunca fazia perguntas, nunca repetia o que ouvia. Isso é raro, especialmente nesta cidade. Ele sabia o que o seu pai era. Sabe o que eu sou, corrige Franco. E nunca julgou. O filho dele esteve em apuros uma vez, dívidas de jogo com as pessoas erradas.
O meu pai ajudou a resolver. O Giovanni tem sido leal à nossa família desde então. A comida chega em etapas. Primeiro, um prato de antipasto com carnes curadas, legumes marinados e mozzarella fresca que se derrete na minha língua. Depois, massa, a receita do próprio Giovanni. Franco diz-me que é algo entre carbonara e cassio e pepe. Rica, cremosa e perfeita. Comemos em silêncio cúmplice por alguns minutos antes de Franco falar novamente. Fale-me da sua família, a história real, não o que li nas verificações de antecedentes. Pouso o garfo, surpreendida com o pedido. Por que quer saber? Porque você envia US$ 800 para casa todos os meses. Porque trabalha até tarde, todas as noites, embora o seu contrato especifique 40 horas por semana. Porque quando perguntei por que continuava neste emprego, apesar de obviamente saber o que fazemos, você disse que o dinheiro ajuda. Ele faz uma pausa. Quero entender o que a move. Deveria sentir-se invasivo. Este interesse na minha vida pessoal, mas há algo na forma como ele pergunta. Curiosidade genuína sem julgamento que me faz querer responder. O meu pai tem 58 anos, começo. Ele era gerente de instalações numa empresa farmacêutica em Connecticut. Bom emprego, bons benefícios, 23 anos de serviço. Depois a empresa foi adquirida. A nova gestão entrou e despediu toda a gente com mais de 50 anos. Discriminação por idade, obviamente, mas impossível de provar. Franco acena, ao ouvir sem interrupção. Ele tentou encontrar outro trabalho. Mas ninguém quer contratar um gerente de 56 anos quando pode ter alguém de 30 por metade do salário. O subsídio de desemprego acabou, as poupanças esgotaram-se e ele simplesmente quebrou. Depressão, ansiedade, dias em que não se levanta da cama. Bebo outro gole de vinho, a recompor-me. A minha mãe linda trabalha como enfermeira. Turnos duplos na maioria das semanas, a tentar mantê-los à tona. E a minha irmã, Keila, ela tem 19 anos, a tentar terminar o colégio comunitário enquanto trabalha a tempo parcial na Target. Então, você tornou-se a rede de segurança. Envio o que posso. Não é suficiente para consertar tudo. Nada pode devolver ao meu pai o seu sentido de propósito, ou à minha mãe o seu sono, ou à minha irmã a experiência universitária que ela merece. Mas mantém-nos com casa e comida. Significa que a Keila pode comprar os livros escolares. Significa que o meu pai pode continuar a tomar a sua medicação para a tensão arterial. Encontro os olhos de Franco. É por isso que fiquei. Por isso não fiz perguntas sobre manifestos de embarque que não batem certo ou reuniões que acontecem às 3 da manhã. O salário que você paga permite-me cuidar deles. Franco fica em silêncio por um longo momento. A sua expressão ilegível à luz da vela. Quando ele fala, a sua voz é mais suave do que alguma vez a ouvi. O meu pai morreu há 5 anos. Ataque cardíaco no seu escritório numa terça-feira à tarde. Ele tinha 61 anos. Franco roda lentamente o seu copo de vinho entre os dedos. Ele construiu tudo do nada. Veio de Nápoles com dinheiro mal suficiente para uma semana de renda. Trabalhou em obras até poder comprar o seu primeiro negócio legítimo. O resto veio depois. A expansão para operações menos legítimas. Você arrepende-se? Do caminho que ele tomou? Não. A resposta é imediata. Ele sustentou a nossa família. Ele criou oportunidades para pessoas na nossa comunidade que não as tinham. Os métodos nem sempre foram legais, mas os resultados foram reais. Centenas de famílias empregadas, protegidas, com oportunidades que não teriam de outra forma. É assim que você justifica. Não preciso de justificar. Não há defensiva no seu tom. Apenas uma constatação de facto. Não tenho ilusões sobre o que faço, Emily. Tomo decisões que existem em áreas cinzentas, que por vezes cruzam para a escuridão. Mas também carrego o peso de todos os que dependem de mim. Não apenas a família, mas cada pessoa que trabalha nas nossas operações. Cada família cujo sustento está ligado ao nosso. Penso nisto, na complexidade disto. Quando assumiu aos 29 anos, era o que você queria? Não. Outra resposta direta. Eu estava a fazer um mestrado em gestão. Tinha planos para trabalho de consultoria legítima. Depois o meu pai morreu. E de repente tive uma escolha. Deixar tudo o que ele construiu desmoronar. Deixar centenas de pessoas sem rendimento ou proteção, ou assumir o seu papel. Ele encontra os meus olhos. Não havia realmente uma escolha. O peso na sua voz é palpável.
O fardo de 5 anos a carregar um império construído sobre lealdade, violência e uma moralidade complicada. Você disse antes que eu importo há mais tempo do que estava disposto a admitir. Digo eu, com cuidado. O que quis dizer? Franco pousa o seu copo de vinho com um cuidado deliberado. Reparei em si 3 meses depois de ter começado. A forma como organizava os ficheiros por data e relevância, não apenas por um ou outro. Como tinha sempre café pronto antes de eu pedir. O facto de trabalhar durante o almoço na maioria dos dias, porque estava a tentar provar que era indispensável. 3 meses. Ele reparou em mim após 3 meses, mas manteve essa distância cuidadosa por mais 15. Por que esperar tanto tempo? Porque reparar em si era perigoso para ambos. A sua expressão endurece ligeiramente. No momento em que alguém se torna importante para mim, torna-se um alvo. O meu pai ensinou-me isso, manter os negócios e o pessoal separados. Nunca dar aos inimigos uma vantagem. Por isso mantive-a à distância. Tratei-a como mobília. Convenci-me de que a distância era proteção. Até ao Roberto. Até ver outra pessoa a olhar para si da forma como eu tentava não olhar. As mãos de Franco fecham-se em punhos sobre a mesa. Até perceber que mantê-la invisível para mim não a tornava invisível para todos os outros. Você estava vulnerável e eu deixei-a assim por cobardia. Proteger-me não é cobardia. Fingir que não me importava quando me importava é. A confissão assenta sobre mim como um cobertor. Pesado, quente, ligeiramente sufocante. Provavelmente deveria estar preocupada com esta intensidade. Esta possessividade que o levou a despromover o Vincent e a transferir o Roberto. Deveria estar preocupada com o que significa que Franco Ravalini decidiu que eu pertenço à sua proteção. Mas preocupação não é o que estou a sentir. O que acontece agora? Pergunto em voz baixa. Agora você entende os parâmetros. Você trabalha num ambiente perigoso. Tem segurança não porque eu sou controlador, mas porque é necessário. Tem a minha proteção porque me recuso a deixá-la vulnerável. Ele inclina-se ligeiramente para a frente e você precisa de decidir se consegue viver com isso. Se consegue aceitar que estar no meu mundo significa abdicar de certas liberdades em troca de segurança. E se eu disser que não? Então eu respeito a sua escolha. Mas a segurança mantém-se independentemente. Você sabe demasiado. Tem acesso a demasiada informação sensível. Mesmo que quisesse sair, precisaria de proteção enquanto a transicionávamos para fora em segurança. A honestidade é refrescante e aterrorizante na mesma medida. Sem mentiras bonitas sobre escolha e liberdade. Apenas a dura realidade de que eu já entrei no seu mundo, quer tivesse a intenção ou não. Não estou a pedir que decida esta noite, Franco continua. Estou a dar-lhe informação para que possa fazer uma escolha informada. Leve o seu tempo, pense nisso, mas entenda que não sou um homem que faz as coisas pela metade. Se escolher isto, estarei envolvido na sua vida. De forma protetora, possessiva, de maneiras que talvez nem sempre aprecie. E se eu ficar, para que é que fico exatamente? Apenas pelo emprego? Os seus olhos escurecem com algo que me prende a respiração. Isso também é para você decidir. Giovanni regressa com a sobremesa. Tiramisu que sabe a céu, e a conversa muda para tópicos mais seguros. Franco conta histórias sobre crescer em Brooklyn. Sobre o Giovanni a ensiná-lo a fazer um expresso decente quando ele tinha 12 anos. Sobre as superstições ridículas do seu pai sobre gatos pretos e sal derramado. Dou por mim a rir da sua forma de contar, dos vislumbres inesperados de humanidade sob o exterior controlado. Este é o Franco sem a armadura. Percebo que é quem ele poderia ter sido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Quando terminamos, são quase 10 horas. Thomas materializa-se lá fora exatamente quando saímos, como se tivesse estado à espera a noite toda pelo momento preciso em que precisaríamos dele. A viagem para o meu apartamento no Queens é silenciosa. Franco senta-se ao meu lado no banco de trás, mais perto do que o necessário, mas sem tocar, e estou agudamente ciente da sua presença. O carro cheira ao seu perfume, algo com notas de cedro e especiarias, masculino sem ser avassalador. Quando Thomas para em frente ao meu prédio, Franco sai primeiro, segurando a porta para mim. Obrigada pelo jantar, digo, de repente sem jeito agora que a noite está a terminar. Pela honestidade. Você merecia honestidade, merecia-a desde o início.
Ele hesita, depois estende a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O toque é gentil, breve, mas carregado de intenção. Pense no que eu disse, Emily. Pense mesmo nisso. Porque uma vez que escolha, uma vez que esteja totalmente no meu mundo, sair torna-se significativamente mais complicado. Isso é uma ameaça? É uma promessa. De proteção, de lealdade, do facto de que não largo o que é meu. A sua mão afasta-se. E antes que me diga que não é minha, entenda que esse barco já partiu. Eu reivindiquei-a no momento em que explodi com o Roberto. A única questão que resta é se aceitará essa reivindicação. Ele recua, dando-me espaço para respirar, para processar o peso do que acabou de dizer. Deveria sentir-me ofendida com a presunção, com a certeza possessiva na sua voz. Provavelmente deveria dizer-lhe que não sou uma propriedade a ser reivindicada, que a sua proteção não equivale à posse. Mas enquanto o vejo voltar para o carro, enquanto Thomas se afasta e eu fico de pé na calçada em frente ao meu prédio, percebo que a parte mais assustadora não é a reivindicação de Franco. É o facto de que uma parte de mim quer aceitá-la. Amanhã de segunda-feira, chega com um envelope na minha secretária. Papel creme grosso, o meu nome escrito em caligrafia elegante na frente. Reconheço a caligrafia das notas que Franco deixa nos documentos, precisa, controlada, as letras perfeitamente formadas. Dentro, há uma única folha de papel com um endereço em Boston e um valor de salário que me deixa sem fôlego. 95 mil dólares, quase 30 mil a mais do que ganho atualmente, o que já é generoso por qualquer padrão. O cargo é vago, agente de ligação executiva para as operações do Nordeste, mas a mensagem é cristalina. Franco está a oferecer-me uma rota de fuga, uma saída do seu mundo com uma almofada financeira significativa para facilitar a transição. Dobro o papel cuidadosamente, coloco-o de volta no envelope e levo-o diretamente à porta do seu escritório. Não bato, entro, fecho a porta atrás de mim com força suficiente para que ela clique alto e coloco o envelope no centro da sua secretária. Franco levanta o olhar do seu portátil, uma sobrancelha erguida com a minha entrada. Não, digo simplesmente. Você nem sequer considerou. Não há nada a considerar. Se quer que eu me vá embora, seja honesto. Não tente disfarçar como uma promoção ou convencer-me de que é para o meu próprio bem. Cruzo os braços, a raiva a dar-me uma coragem que não sabia que possuía. Não sou uma criança que precisa de ser manipulada para fazer a escolha certa. Franco fecha o seu portátil com um cuidado deliberado. A sua atenção agora completamente focada em mim. Não é manipulação, é fornecer opções. É você a decidir o que é melhor para mim sem perguntar o que eu quero. E o que você quer, Emily? A pergunta deixa-me sem reação. O que eu quero? Continuar a trabalhar aqui? Continuar a enviar dinheiro para a minha família? Continuar a existir nesta nova e estranha dinâmica onde Franco Ravalini realmente me vê? Ou escolher a opção segura, a opção inteligente, aquela que me afasta da proximidade da violência e do perigo? Quero transparência, digo finalmente. Você disse-me na sexta-feira que eu merecia honestidade, que deveria pensar se consigo lidar com estar no seu mundo. Bem, eu pensei nisso. Estou a escolher ficar. Mas se não consegue aceitar essa escolha, se vai continuar a tentar afastar-me para minha própria proteção, então temos um problema. Franco levanta-se, contornando a sua secretária com aquela graça predatória que se tornou familiar. Ele para perto o suficiente para que eu tenha de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Perto o suficiente para eu sentir o cheiro do seu perfume. Você não tem ideia do que está a escolher, ele diz em voz baixa. Você pensa que entende este mundo, mas só viu a superfície, a segurança, a distância cuidadosamente gerida das operações reais. Você não viu a violência, as consequências dos erros, a forma como os inimigos visam qualquer pessoa que importa. Então mostre-me. Pare de me tratar como porcelana delicada e mostre-me o que esta vida realmente significa. Mantenha o seu olhar, recusando-me a recuar. Você mesmo disse que a distância não me protegeu. Então, pare de tentar mantê-la. Por um longo momento, ele apenas olha para mim. Algo ilegível naqueles olhos escuros.
Então ele estende a mão, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, naquele gesto que se está a tornar familiar. Tem a certeza disto? Tenho a certeza. Então o envelope é destruído e você fica. Mas entenda uma coisa, Emily. Se ficar, fica nos meus termos, com os meus protocolos de segurança, as minhas regras, o meu envolvimento na sua vida. A sua mão desce para o meu ombro, o polegar a roçar na minha clavícula. Chega de discussões sobre motoristas ou guardas, ou medidas que eu considere necessárias. Concordo. Provavelmente deveria negociar, estabelecer alguns limites, manter alguma independência. Mas a verdade é que estou cansada de lutar. Cansada de fingir que não quero exatamente o que ele está a oferecer. Proteção, atenção, a certeza de importar para alguém. Concordo, digo. Mas também tenho condições, como, por exemplo, você mantém-me informada, não sobre tudo. Entendo que há detalhes operacionais que é melhor eu não saber, mas sobre ameaças, sobre situações que me possam afetar diretamente. Não posso tomar boas decisões se estiver a operar às cegas. Franco considera isto, depois acena lentamente. Justo. Que mais? Você não me mente, nem mesmo por omissão para poupar os meus sentimentos. Se algo estiver a acontecer que eu deva saber, você diz-me. Mesmo que a verdade seja feia, especialmente aí. Algo que pode ser respeito, cintila na sua expressão. Mais alguma coisa? Sim. Você para de tentar gerir a minha relação com a minha família. Eles são da minha responsabilidade, e não vou permitir que interfira nisso. O maxilar de Franco contrai-se ligeiramente com esta, mas ele acena. Desde que eles permaneçam desligados de quaisquer ameaças ou preocupações operacionais, a sua família é assunto seu. Bom, dou um passo atrás, a precisar de espaço para respirar. Agora que estabelecemos estes parâmetros, então temos um acordo. Temos. Franco volta para a sua secretária, mas antes de se sentar, ele acrescenta. Se serve de alguma coisa, estou contente por você ficar. A admissão apanha-me de surpresa, suavizando a raiva residual de ter encontrado aquele envelope. Você tem uma péssima maneira de o mostrar. Eu sei. Um fantasma de um sorriso. Não é um dos meus pontos fortes. As 3 semanas que se seguem estabelecem-se numa nova normalidade. Franco já não mantém uma distância cuidadosa. Em vez disso, ele encontra desculpas para estar presente. Ele trabalha do escritório exterior algumas tardes, o seu portátil montado na mesa de conferências, de onde me pode ver na minha secretária. Ele acompanha-me ao almoço, alegando que precisa de comer de qualquer maneira e que poderíamos ir juntos. Ele fica até tarde quando eu fico até tarde. Nós os dois a trabalhar em silêncio cúmplice até Thomas chegar para nos levar a ambos para casa. Deveria sentir-se sufocante, esta proximidade constante, mas de alguma forma não sinto. Em vez disso, dou por mim a ansiar pelas nossas pausas para o café da tarde, pela forma como Franco explica o lado legítimo das suas operações quando faço perguntas, pelos raros momentos em que o seu controlo cuidadosamente mantido desliza e apanha vislumbres do homem por baixo da armadura. Numa tarde de quarta-feira, 3 semanas depois de eu recusar a transferência para Boston, Franco sai do seu escritório com um pedido invulgar. Há um evento na sexta-feira à noite, uma angariação de fundos para o Hospital Pediátrico de Brooklyn. Espera-se que eu compareça. Ele faz uma pausa, a estudar-me. Gostaria que viesse comigo. Como sua secretária, pergunto, confusa sobre por que seria necessária num evento de caridade. Como minha convidada. A distinção paira no ar entre nós. Convidada, não funcionária. Isto não é sobre tomar notas ou gerir agendas. Isto é algo completamente diferente. Por quê? Porque estes eventos são tediosos e a sua companhia torná-los-ia menos. Porque participo em dezenas destas funções por ano e preferiria, por uma vez, ter alguém lá com quem realmente quero conversar. Ele aproxima-se. E porque as pessoas precisam de haver comigo, precisam de entender que está sob a minha proteção. Tornar-me visível para o seu mundo. Tornar a proteção oficial. A expressão de Franco é séria. Neste momento, apenas o meu círculo íntimo sabe que você importa. Isto expandiria consideravelmente esse círculo. Qualquer pessoa que pudesse considerar, visar-lhe, saberia que isso significa guerra comigo. É uma jogada de poder.
Percebo uma reivindicação pública que não deixa espaço para interpretações erradas. Mas é também um convite para a sua vida para além destas paredes de escritório, um sinal de que já não sou apenas uma funcionária. Qual é o código de vestuário? Pergunto em vez de analisar as implicações. Alívio cintila no seu rosto. Formal. Mandarei entregar algo no seu apartamento. Franco, antes que discuta, entenda que isto não é sobre controlo ou gerir as suas escolhas. É sobre praticidade. O vestido precisa de corresponder ao nível do evento. E sei que não tem roupa formal apropriada para uma angariação de fundos de $1.000 por prato. Ele levanta o timão quando começo a protestar. Considere uma despesa de trabalho. Você está a participar como parte do seu papel de me apoiar. A lógica é sólida, mesmo que me deixe desconfortável aceitar um presente tão caro. Tudo bem, mas nada muito revelador ou vistoso. Vou certificar-me de que é apropriado. Um toque de divertimento entra na sua voz, embora eu tenha de perguntar. Confia no meu gosto? Confio que não me fará parecer ridícula. Grande elogio, ele diz secamente, mas apanho o sorriso antes de ele se virar de volta para o seu escritório. A sexta-feira chega mais rápido do que espero. O vestido é entregue na quinta-feira à noite. Um vestido comprido em verde esmeralda profundo que realça os meus olhos, elegante sem ser provocador, com um decote modesto e costas que descem o suficiente para serem interessantes. O tecido é algum tipo de seda que flui como água. E quando o experimento no meu apartamento, mal reconheço o meu reflexo. Thomas apanha-me às 6h30 e, em vez de irmos para o escritório de Franco, dirigimos-nos para a sua casa em Brooklyn Heights, um bairro que nunca visitei, mas sei que custa milhões apenas para possuir uma propriedade modesta. A casa é exatamente o que eu esperaria. Elegante, discreta, cara sem ser ostensiva. Marco recebe-me à porta, a sua expressão habitualmente intimidante a suavizar-se ligeiramente quando me vê. Senhorita Richardson, o senhor Ravalini está à sua espera no escritório. Sigo-o por um corredor forrado com fotografias de família, versões mais jovens de Franco com um homem mais velho que deve ser o seu pai. Fotos cênicas do que parece ser Nápoles, alguns retratos formais. O escritório é todo em madeira escura e cabedal. Livros a forrar as prateleiras do chão ao teto. Uma secretária maciça posicionada de frente para as janelas com vista para um pequeno jardim. Franco está de costas para mim, a ajustar as suas abotoaduras, vestido com um smoking que lhe assenta perfeitamente. Quando ele se vira, vejo a mesma surpresa na sua expressão que sentia ao olhar para o meu espelho mais cedo. Você está linda, ele diz simplesmente, sem artifícios ou exageros, apenas uma constatação de fato. O vestido ajuda, respondo, de repente autoconsciente sob o seu escrutínio. O vestido é apenas tecido. Você torna-o bonito. Ele atravessa a sala até onde estou, oferecendo o seu braço. Vamos? A angariação de fundos realiza-se no Museu de Brooklyn. O espaço do evento transformado num caso elegante com quartetos de cordas e champanhe e pessoas a usar joias suficientes para financiar várias alas de hospital. A mão de Franco permanece na parte inferior das minhas costas enquanto navegamos pela multidão. Um sinal subtil, mas claro de conexão. As pessoas reparam. Claro que reparam. Franco Ravalini não participa nestes eventos com acompanhantes. Concluo pelos olhares subtis e conversas sussurradas que seguem o nosso caminho. Está desconfortável? Franco pergunta em voz baixa enquanto paramos perto de uma exposição de esculturas. Nervosa, admito. Todos estão a olhar para nós. Para si, ele corrige. Estão a tentar descobrir quem você é porque está comigo. A sua mão pressiona ligeiramente as minhas costas, a dar-me estabilidade. Deixe-os perguntar-se. Somos abordados por uma sucessão de pessoas. Homens de negócios que Franco conhece de empreendimentos legítimos. Políticos cujas campanhas ele financiou. Socialites que parecem existir apenas neste tipo de eventos. Franco apresenta-me de cada vez com a mesma frase simples. Esta é Emily Richardson. Nenhuma explicação do meu papel, nenhuns detalhes qualificativos, apenas o meu nome dito com certeza suficiente para que ninguém se atreva a pedir esclarecimentos. Por volta das 8, somos abordados por um homem na casa dos 50 anos, com cabelo prateado e um sorriso que não se estende aos seus olhos calculistas. Franco, bom vê-lo, ele diz, estendendo a mão.
E quem é esta adorável jovem? Emily Richardson, responde Franco, o seu tom mais frio do que esteve toda a noite. Emily, este é Richard Castellano. Ele dirige as operações de transporte de Newark. Algo na postura de Franco mudou. Tensão subtil nos seus ombros, um ligeiro aperto da sua mão contra as minhas costas. Este homem é mais do que um conhecido de negócios, percebo. Este é alguém que Franco considera uma ameaça. Prazer em conhecê-la, senhorita Richardson, diz Richard, os seus olhos a percorrerem-me de uma forma que me arrepia a pele. Não sabia que o Franco tinha associadas tão charmosas. A pausa antes de associadas é deliberada, carregada de implicação. A senhorita Richardson trabalha comigo, diz Franco, a sua voz a baixar para aquele registro perigosamente baixo que aprendi a reconhecer, e está sob a minha completa proteção. Confio que isso ficou entendido. O sorriso de Richard vacila ligeiramente. Claro, sem ofensa. Nenhuma foi sentida, digo eu suavemente, surpreendendo-me com a minha compostura. Embora aprecie a consideração do Sr. Ravalini pela minha segurança, nunca se é demasiado cuidadoso nos dias de hoje. O lembrete subtil de que estou ciente do mundo em que operamos parece satisfazer Richard, que se desculpa e se afasta rapidamente. Bem gerido, murmura Franco assim que estamos sozinhos novamente. O Richard está com as operações da Yakuza Yamaguchi. Eles têm testado os limites em Brooklyn recentemente. É disso que se trata tudo isto. Gesticulo vagamente para o evento. Mostrar força através da normalidade. Parcialmente. Estes eventos servem múltiplos propósitos. Trabalho de caridade legítimo, networking, e sim mostrar que estou suficientemente estabelecido na sociedade respeitável para que desafiar-me tenha consequências para além das óbvias. Ele guia-me em direção à saída. Mas acho que já conseguimos o que precisávamos. Quer ir embora? Meu Deus, sim. A sua risada é genuína, transformando o seu rosto em algo mais jovem e menos sobrecarregado. Ao Giovanni, perfeito. Acabamos no pequeno restaurante no West Village, ainda com as nossas roupas formais, a comer a massa do Giovanni e a beber vinho enquanto o velho conta histórias cada vez mais exageradas sobre Franco em criança. Ele era péssimo a cozinhar, diz Giovanni, gesticulando dramaticamente. Queimava a água de alguma forma. A sua pobre mãe. Ela tentou ensiná-lo, mas não. Nada. Eu tinha 10 anos, protesta Franco, mas está a sorrir. E a panela estava com defeito. A panela estava ótima. A sua atenção é que estava com defeito. Eu rio a observar este lado de Franco que existe fora do peso da liderança e da violência. Esta versão que se permite ser provocada, recordar, simplesmente existir sem a armadura. Na viagem de volta para o meu apartamento, Franco está em silêncio, mas é um silêncio confortável em vez de tenso. Quando Thomas para em frente ao meu prédio, Franco sai comigo, acompanhando-me até a porta, como começou a fazer recentemente. Obrigado por esta noite, ele diz, por ter vindo comigo, por lidar com o Richard e todos os outros com graça. Obrigada pelo vestido, por me incluir nessa parte da sua vida. Emily. Ele estende a sua mão a segurar a minha bochecha. Você já não está incluída apenas em partes. Você é... Ele faz uma pausa, à procura de palavras. Você é essencial para o trabalho, para a organização, para a minha vida. Preciso que entenda isso. A admissão provavelmente deveria preocupar-me. Este nível de importância, esta profundidade de conexão a formar-se tão rapidamente. Mas aqui de pé, no ar da noite de novembro, com a sua mão quente contra a minha pele e os seus olhos a refletir a luz da rua, a preocupação é a coisa mais distante da minha mente. Eu entendo, digo suavemente. Ele inclina-se lentamente, dando-me tempo para me afastar, para estabelecer limites. Quando não o faço, os seus lábios roçam nos meus, gentis, interrogativos, nada presunçosos. Ergo-me na ponta dos pés, fechando a distância restante, e beijo-o devidamente. A sua mão livre move-se para a minha cintura, puxando-me para mais perto. E por um momento, o mundo inteiro resume-se a isto. A sua boca na minha, o seu corpo quente e sólido. A forma como beijá-lo parece como voltar a casa, a um lugar do qual não sabia que sentia falta. Quando nos separamos, ambos a respirar mais depressa. Franco encosta a sua testa na minha. Eu devia deixá-la entrar, ele murmura.
Devia. Concordo, sem fazer qualquer movimento para me afastar. Ele sorri mesmo, e beija-me novamente, brevemente, antes de se forçar a recuar. Boa noite, Emily. Boa noite. Observo-o a voltar para o carro, observo Thomas a afastar-se, e finalmente entro, os meus lábios ainda a formigar, o meu coração a acelerar, com a certeza de que tudo acabou de mudar novamente. O mês que se seguiu àquele primeiro beijo reformulou a minha compreensão do que significa estar ligada a alguém. Franco não me inclui apenas no seu mundo. Ele puxa-me para o centro dele. Torna-me essencial de maneiras que ainda estou a aprender a navegar. Começa com as reuniões, não as perigosas. Não as discussões sobre disputas territoriais ou ações de fiscalização, mas as sessões de planeamento estratégico onde Franco e o seu círculo íntimo tomam decisões sobre operações comerciais legítimas. Sento-me no canto com o meu portátil, supostamente a tirar notas, mas na verdade estou a aprender a linguagem desta organização. As negociações cuidadosas, as hierarquias não ditas, a forma como a lealdade é tanto moeda como escudo. Roberto regressa da sua transferência temporária no porto. Ele aparece no escritório numa manhã de terça-feira, a bater hesitantemente na porta de Franco, de uma forma que sugere uma incerteza genuína sobre a sua recepção. Observo através do vidro enquanto Franco lhe faz sinal para entrar, enquanto falam por quase 20 minutos. Quando Roberto sai, ele para na minha secretária. Devo-lhe um pedido de desculpas, ele diz. A sua confiança anterior, temperada pelo que parece ser um arrependimento genuíno. Eu estava a testar o Franco naquela noite, a tentar forçá-lo a admitir sentimentos que eu suspeitava que ele tinha. Não pensei em como isso a afetaria, ser usada como um peão nesse jogo. A honestidade apanha-me de surpresa. Você estava a tentar ajudá-lo. A minha maneira estúpida, sim. Ele andava a observá-la há meses, a fingir que não se importava, a tornar-se miserável com a distância. Pensei que se eu tocasse no botão certo, ele finalmente faria algo a respeito. Roberto faz uma careta. Eu estava certo, mas o método foi egoísta. Peço desculpa. Desculpa, Aracete, digo, e digo-o a sério. Embora deva saber que o Franco não precisava de ser empurrado. O que quer que fosse acontecer entre nós, teria acontecido eventualmente. Talvez, mas eventualmente pode levar anos com o Franco. Ele olha para trás, para o escritório. Ele está diferente agora, mais leve de alguma forma. Você faz-lhe bem. Depois de Roberto sair, Franco chama-me ao seu escritório. Ele está de pé junto à janela, com as mãos nos bolsos, a olhar para Manhattan. O Roberto mencionou algo interessante, ele diz sem preâmbulos. Ele tem estado a sair com alguém há cerca de 6 meses. Uma enfermeira chamada Vanessa Cooper. Ele está a levar a sério. Isso é bom, respondo, sentindo que há mais nesta conversa. Ele quer trazê-la ao jantar de família mensal, aquele onde todos no meu círculo íntimo se reúnem com os seus parceiros e famílias. Franco vira-se para mim, o que significa que as pessoas também esperarão que você esteja lá. Como o quê? A sua secretária que por acaso participa em eventos sociais. Como minha, ele diz simplesmente, sem espaço para interpretações erradas. Emily, todos os que a importam já sabem o que você é para mim. Isto já não é sobre esconder ou fingir. É sobre tornar oficial dentro da organização. O peso do que ele está a oferecer, ou talvez a reivindicar, assenta sobre mim. Isto não é apenas um namoro. Isto é um reconhecimento público dentro do mundo perigoso em que ele opera. Uma declaração que traz proteção, mas também expectativa. E se eu não estiver pronta para esse nível de compromisso? Franco atravessa a sala até onde estou, a sua expressão séria, mas não exigente. Então você diz-me e nós abrandamos. Mas Emily, entenda uma coisa. No meu mundo, não existe o casual. Ou você está dentro, com toda a proteção e complicações que isso traz, ou está fora. Não há meio termo. Não há namoro casual enquanto descobrimos as coisas. Isso não é justo. Não, ele concorda. Não é. Mas é a realidade. Os meus inimigos não reconhecem nuances ou progressão gradual de relacionamentos. Eles veem alguém importante para mim e calculam como usar isso contra mim. O que significa que você precisa de estar ou totalmente protegida ou não ligada a mim de todo. Afundo-me na cadeira em frente à sua secretária, a processar este ultimato que não é bem um ultimato.
Você está a pedir-me para escolher. Estou a pedir-lhe para ser honesta sobre o que quer. Porque se quer isto, então fazemo-lo à minha maneira, com segurança, com reconhecimento público, com a sua integração em todos os aspectos da minha vida. Ele ajoelha-se à minha frente, pegando nas minhas mãos. Mas se isso for demais, se precisar de liberdade mais do que precisa desta conexão, eu respeitarei isso. Vou odiar, mas respeitarei. A sinceridade na sua voz desfaz-me. Este é o Franco sem armadura, a oferecer-me a escolha que ele afirma não existir, enquanto simultaneamente deixa claro o que significa escolhê-lo. Eu quero isto, digo em voz baixa. Assusta-me, mas eu quero. Alívio percorre as suas feições. Então virá ao jantar, conhecerá todos devidamente. Deixe-os ver que não é apenas alguém de passagem. Ok. Ele beija-me então, suave e possessivo ao mesmo tempo, e eu sinto o sabor da verdade complicada do que acabei de concordar. O jantar realiza-se na casa de Franco no sábado seguinte. Chego cedo a seu pedido, supostamente para ajudar a preparar, mas na verdade para me aclimatar à ideia de estar em exibição. A casa foi transformada. A sala de jantar formal que vislumbrei na minha visita anterior agora tem uma mesa posta para 16 pessoas. Velas a piscar em castiçais de prata, vinho já a respirar em decantadores de cristal. Uma equipa de catering move-se pela cozinha com eficiência praticada. Aparentemente, Franco não cozinha para estes eventos. Nervosa? Ele pergunta, aproximando-se por trás de mim, enquanto eu olho para os elaborados arranjos de mesa. Aterrorizada, admito. Estas são pessoas que o conhecem há anos. E se eles não acharem que eu pertenço aqui? Então eles estão errados. Franco vira-me para encará-lo. Emily, a minha opinião é a única que importa. Mas se serve de alguma coisa, todos os que a conheceram ficaram impressionados. O Roberto acha que você é inteligente. O Marco diz que tem bons instintos. Até o Joseph, que nunca gosta de ninguém, mencionou que se portou bem na angariação de fundos. O Joseph estava na angariação de fundos. O Joseph está sempre por perto quando estou em público. Você simplesmente não o viu. Franco ajusta o meu colar, uma simples corrente de ouro que uso há anos, mas que de repente parece inadequada para esta ocasião. Você está linda e pertence aqui porque eu quero que esteja aqui. Essa é a única qualificação necessária. Os convidados começam a chegar às 7, reconheço alguns do escritório. Joseph com a sua carranca perpétua. Michael, que trata do seu portfólio imobiliário. Anthony, que gere as operações de importação legítimas. Mas há outros que nunca vi, incluindo várias mulheres que devem ser as parceiras que Roberto mencionou. Roberto chega com Vanessa, uma mulher pequena com olhos gentis e um sorriso fácil. Ela faz questão de se apresentar a mim imediatamente. Emily, certo? O Roberto falou-me de si. Bem, contou-me a versão em que ele não admite ser um idiota. Ela dá uma cotovelada afetuosa em Roberto. Fico feliz por estar aqui. É bom ter outra recém-chegada a esta loucura. O seu calor é genuíno, e dou por mim a relaxar ligeiramente enquanto falamos sobre o seu trabalho no Brooklyn Methodist, sobre a péssima culinária de Roberto, sobre como é estranho estar ligada a este mundo. Fica mais fácil? Pergunto em voz baixa enquanto Roberto está distraído com outro convidado. Estar com alguém nesta vida. Sim e não. Vanessa diz honestamente. Aprende-se a compartimentar, a não perguntar sobre certas coisas. A confiar que o homem que se ama é mais do que a violência que o seu trabalho por vezes exige, mas o medo nunca desaparece completamente. Apenas se decide se o amor vale o medo. A observação fica comigo durante o jantar, através de pratos de comida incrível e vinho que flui livremente e conversas que vão do mundano a discussões cuidadosamente codificadas sobre território e operações. Sento-me ao lado de Franco, a sua mão ocasionalmente a encontrar a minha debaixo da mesa, a sua presença uma âncora constante. Por volta das 10, depois de a maioria dos convidados se ter mudado para a sala de estar com bebidas pós-jantar, Joseph aborda-me na cozinha, para onde escapei por um momento de silêncio. Senhorita Richardson. Viro-me surpreendida. Joseph raramente fala comigo para além da necessidade profissional. Joseph. O senhor Ravalini parece feliz, mais feliz do que o vi nos 5 anos em que trabalho para ele. A expressão de Joseph permanece neutra,
mas há algo quase de aprovação no seu tom. Isso é bom. Ele precisa de alguém que lhe dê razões para além do dever e da obrigação. Não tenho a certeza de ser essa pessoa. Admito que é. Caso contrário, ele não a teria trazido para a sua casa, para este círculo. Joseph faz uma pausa. Apenas entenda, ser essa pessoa significa ela aceitar certas responsabilidades. Você não é apenas a sua parceira, é potencialmente a sua fraqueza. Os seus inimigos vê-la-ão dessa forma. O Franco já me explicou isto. Tenho a certeza que sim. Mas estou a dizer-lhe como alguém que já viu o que acontece quando os entes queridos se tornam alvos. A proteção que fornecemos é abrangente, mas requer a sua cooperação. Nada de fugir da segurança. Nada de correr riscos desnecessários. Nada de priorizar a independência sobre a segurança. O aviso é claro e aprecio a sua franqueza. Eu entendo. Bom, Joseph acena uma vez e volta para a sala de estar, deixando-me com os meus pensamentos. Quando os últimos convidados saem por volta da meia-noite, Franco e eu estamos finalmente sozinhos. Ajudo-o a arrumar os copos, confortável na rotina doméstica, quando ele agarra a minha mão. Obrigado por esta noite, por estar aqui. Por lidar com todos com graça, por não fugir quando o Joseph a encurralou. Como soube disso? Eu sei sempre. Ele puxa-me para perto, os braços a envolverem a minha cintura. O que ele disse? Que sou potencialmente a sua fraqueza? Que preciso de cooperar com os protocolos de segurança. A expressão de Franco escurece. Vou falar com ele sobre ele se ter excedido. Não, ele tinha razão, e eu aprecio a honestidade. Encosto a cabeça ao seu peito, ouvindo a batida constante do seu coração. Franco, preciso de contar à minha família sobre nós. Sobre si. Ele enrijece ligeiramente. O que lhes diria? A verdade, que estou a sair com alguém, que é sério, que ele está num ramo de trabalho complicado. Olho para ele. Não lhes vou mentir, mas terei cuidado com os detalhes. Eles merecem saber que há alguém importante na minha vida. Quando ligo à minha mãe todas as terças-feiras, estava a pensar esta semana. Franco considera isto, depois acena lentamente. Ok, mas Emily Sibylle, se eles fizerem perguntas sobre o que eu faço ou quem eu sou, você desvia. Quanto menos eles souberem especificamente, mais seguros estarão. Eu sei. A noite de terça-feira encontra-me no meu apartamento, com o telemóvel na mão, a tentar descobrir como explicar Franco Ravalini à minha mãe. No final, decido por uma verdade parcial, o tipo mais seguro. Mãe, queria dizer-te uma coisa. Estou a sair com alguém. A voz de Linda ilumina-se imediatamente. Oh, Emily, isso é maravilhoso. Quem é ele? Como se conheceram? O nome dele é Franco. Ele é o meu chefe, na verdade. Temos trabalhado juntos há algum tempo e as coisas desenvolveram-se naturalmente. O seu chefe, a preocupação insinua-se no seu tom. Querida, tens a certeza de que isso é sensato? As relações no escritório podem tornar-se complicadas. Eu sei, mãe, mas é sério. Ele tem sido incrivelmente generoso. Na verdade, foi ele quem ajudou com a situação do pai. Eu tinha lhe contado há semanas sobre a ajuda financeira, apresentando-a como um benefício da empresa, em vez de um presente pessoal. Espera, o dinheiro para o programa de formação do teu pai foi dele? Ele tem recursos, mãe, e queria ajudar. Há uma longa pausa. Emily, que tipo de trabalho este homem faz para poder oferecer esse tipo de dinheiro casualmente? Negócio de importação. Ele tem muito sucesso. Não é tecnicamente uma mentira. As operações Ravalini incluem importação legítima. Ele também é italiano, de Brooklyn. Negócio de família. Negócio de família italiano de Brooklyn. Linda repete lentamente. Emily, precisas de ter cuidado. Isso soa como... Eu sei como soa, mãe, e estou a ter cuidado. Mas ele é bom para mim. É protetor. É honesto. Não me deu nenhuma razão para duvidar dele. Outra pausa. Esta mais pesada. Tu amas-no. Acho que sim. Admito. As palavras a saírem mais facilmente do que o esperado. Sei que é rápido e sei que é complicado, mas sim, acho que o amo. Então confio no teu julgamento. Mas, Emily, se alguma vez sentires que algo está errado, se alguma vez te sentires insegura ou desconfortável, vens para casa. Ouviste-me? Nenhuma relação vale a tua segurança. Eu sei, mãe, prometo. Falamos por mais 20 minutos sobre outras coisas.
O progresso do pai no seu programa de requalificação, os exames finais da Keila, as festas que se aproximam. Quando desligamos, sinto-me mais leve, como se reconhecer a importância de Franco para a minha família o tornasse mais real, mais sustentável. Franco liga 1 hora depois, como se sentisse que eu precisava de ouvir a sua voz. Como correu? Ela sabe. Está preocupada, mas apoia. Enrosco-me no meu sofá, com o telemóvel pressionado contra o ouvido. Ela perguntou: que tipo de trabalho fazes? O que lhe disseste? Negócio de importação. Uma operação familiar italiana de sucesso de Brooklyn. Ele ri, o som quente. Tudo tecnicamente verdade. Essa era a ideia, Emily. A sua voz suaviza-se. Obrigado por lhes teres contado, por tornares isto real para além de nós. É real, Franco. Aterrorizante e complicado, e provavelmente desaconselhável, mas real. Vem ficar comigo esta noite. O pedido apanha-me de surpresa. Ainda não passamos a noite juntos. Não cruzamos essa fronteira em particular, apesar da crescente intimidade física da nossa relação. Franco, só para dormir. Quero-te aqui. Quero acordar contigo amanhã. Ele faz uma pausa, mas só se estiveres pronta. Sem pressão. Olho para o meu pequeno apartamento, para a vida que construí através de independência e sacrifício cuidadosos. Depois penso na casa de Franco, na forma como a sua presença me faz sentir ancorada, segura e vista. Ok, digo. Vou fazer uma mala. O Thomas estará aí em 20 minutos. A decisão parece significativa. Esta escolha do seu espaço em vez do meu. Esta aceitação de uma integração mais profunda na sua vida. Mas enquanto coloco o essencial numa mala de viagem, reconheço a verdade. Eu já escolhi. Cada decisão desde aquela noite chuvosa de quinta-feira, quando o Roberto perguntou se eu era solteira, tem levado até aqui, a este momento de compromisso consciente. Quando Thomas chega, ele cumprimenta-me com a sua habitual cortesia profissional. Mas há algo que pode ser aprovação na sua expressão enquanto abre a porta do carro. Franco está à espera quando chego. A porta há de abrir-se antes que eu possa bater. Ele pega na minha mala, põe-na de lado e puxa-me para os seus braços. Vieste. Pediste. Tentarei não fazer disso um hábito, pedir coisas, mas o seu tom sugere que ele fará absolutamente disso um hábito. E de alguma forma, não me importo. Subimos para o seu quarto, um espaço que nunca vi antes. Todo em madeira escura e simplicidade masculina, ele dá-me espaço para me trocar na casa de banho. E quando saio com o meu pijama de algodão simples, a sentir-me mal vestida no seu espaço elegante. Ele já está na cama, a usar apenas calças de pijama. Deslizo para o seu lado, hiperconsciente do seu calor, da intimidade deste ato doméstico. Vem cá, ele murmura, puxando-me contra o seu peito. Aconchego-me a ele, a minha cabeça no seu ombro, o seu braço à volta da minha cintura. Isto é bom. Admito após um momento. Isto é perfeito. Ele corrige. Isto é o que eu queria, mas não sabia como pedir. Ficamos deitados juntos em silêncio confortável e sinto a tensão do dia a dissipar-se. Isto é confiança. Percebo, não apenas física, mas emocional. A vulnerabilidade do sono, das defesas baixas, de simplesmente existirmos juntos. Emily, quando disse que és minha, eu quis dizer isso. Não como posse, mas como pertença. Da mesma forma que eu te pertenço a ti também. A confissão, silenciosa na escuridão, instala-se no meu peito como um calor que se espalha. Eu sei. Sussurro. Eu também sinto. Os seus braços apertam-se à minha volta. E eu adormeço, a sentir-me mais segura do que me sentia em anos, ancorada pelo ritmo constante do coração de Franco e pela certeza de que, complicado ou não, é exatamente aqui que eu deveria estar. Os 2 meses que se seguem à nossa primeira noite juntos fundem-se num ritmo que nunca experimentei antes. Trabalho durante o dia, noites na casa de Franco com mais frequência do que no meu próprio apartamento. Fins de semana que misturam negócios legítimos com momentos de normalidade cuidadosamente guardados. Estou a aprender a navegar na realidade complicada de ser a parceira de Franco Ravalini. A descobrir que o amor no seu mundo vem com protocolos e proteção, e uma consciência constante da perigosa maquinaria a operar logo abaixo da superfície. Conheço primeiro o lado legítimo das suas operações.
Os imóveis, a empresa de importação que realmente importa produtos italianos, o grupo de restaurantes que ele possui em todo o Brooklyn. Franco explica-me os relatórios trimestrais com uma paciência que eu não sabia que ele possuía, explicando margens de lucro e planos de expansão com o mesmo detalhe cuidadoso que usa para tudo o resto. Por que me estás a mostrar isto? Pergunto uma noite, rodeada por documentos financeiros no seu escritório em casa. Porque agora fazes parte da minha vida. De toda ela. Ele gesticula para as folhas de cálculo. É assim que mantemos a fachada. Sim, mas também é real. Estes negócios empregam 300 pessoas legitimamente. As suas famílias dependem dessas operações. Preciso que entendas que nem tudo o que faço existe em áreas cinzentas morais. Os negócios são impressionantes, lucrativos, bem geridos, proporcionando valor genuíno. É o outro lado. O lado que Franco mantém cuidadosamente separado, que ainda estou a aprender a compreender. A ameaça da Yakuza Yamaguchi tem vindo a aumentar. Sei disto não por envolvimento direto, mas pelo aumento da segurança à minha volta. Pelas reuniões tensas que Franco tem no seu escritório, com a porta firmemente fechada. Pela forma como a carranca habitual de Joseph se aprofunda sempre que menciono ir a qualquer lugar fora da minha rotina estabelecida. Numa noite de terça-feira, no início de dezembro, Franco chega a casa mais tarde do que o habitual. Estou na sua cozinha a fazer massa, uma habilidade que tenho vindo a ensinar a mim mesma, usando receitas do Giovanni. Quando ouço a porta da frente, os seus passos são mais pesados do que o normal, carregados de exaustão. Quando ele entra na cozinha, a sua gravata está desapertada. O casaco descartado, algures entre a porta e aqui, e há uma tensão à volta dos seus olhos que fala de estresse mal contido. Dia difícil, pergunto, mantendo o meu tom leve. A Yakuza fez outra jogada. Um território em Brooklyn que eles afirmam nunca ter sido devidamente estabelecido como nosso. Franco encosta-se ao balcão a observar-me a trabalhar. Estamos a negociar, mas está tenso. Isto é novo. Ele a voluntariar informação sem que eu tenha de perguntar. Progresso, penso eu, na transparência que acordamos. O que isso significa para a segurança? Significa que nos próximos dias, talvez mais, ficas onde eu possa verificar que estás protegida. Trabalha aqui, em nenhum outro lugar sem aviso prévio. Ele aproxima-se a sua mão a pousar na minha anca. Sei que não gostas de restrições, mas isto não é negociável neste momento. Viro-me para encará-lo completamente, vendo a preocupação genuína sob o seu exterior controlado. Ok, mas Franco, tens de me dizer. Este é o tipo de ameaça em que eu deveria estar preocupada com violência dirigida a mim especificamente, ou é sobre uma demonstração de força territorial? Ambos. Ele é direto, o que aprecio mesmo que me arrepie. A Yakuza sabe que tu importas para mim. O Richard Castellano certificou-se disso depois da angariação de fundos. Eles não te visarão diretamente. Isso desencadearia uma guerra para a qual não estão preparados, mas podem usar a ameaça de ti para obter vantagem. Então, sou uma moeda de troca. És uma complicação que eles estão a calcular como usar. A expressão de Franco endurece. É por isso que, nas próximas 72 horas, no mínimo, está sob proteção reforçada. O Thomas e outro guarda contigo a todo um momento. Rastreamento no teu telemóvel, que eu monitorizo pessoalmente. Sem desvios das rotas planeadas. As restrições deveriam sentir-se sufocantes. Há um mês talvez tivessem, mas aprendi o suficiente sobre o mundo de Franco para entender que estas medidas não são sobre controlo. São sobre manter-me viva. O que precisas de mim? Alívio passa pelo seu rosto. Cooperação sem discussão. Confiança de que não estou a reagir de forma exagerada. Eu confio em ti. Confio. Percebo, completamente. Apenas mantém-me informada sobre o que está a acontecer. Não me excluas porque pensas que a ignorância me protegerá. Feito. Os 3 dias seguintes passam sob segurança reforçada. 2 guardas agora. Thomas e Michael, ambos ex-militares, ambos intimidantes o suficiente para que as pessoas me deem espaço onde quer que eu vá. Franco trabalha de casa quando possível. E quando tem de ir a reuniões, liga de hora a hora para confirmar que estou segura. É durante uma dessas chamadas, na quinta-feira à tarde, enquanto estou a organizar ficheiros no escritório, que as coisas mudam. As negociações estão a avançar, diz Franco,
a sua voz carregando um toque de satisfação controlada. A Yakuza está disposta a estabelecer limites claros se oferecermos uma compensação financeira pelo território disputado. É mais do que eu preferiria pagar, mas resolve isto sem violência. Isso é bom, não é? É pragmático, o que é novo para mim. Há algo no seu tom. Surpresa, talvez, com a sua própria contenção. Há um ano eu teria respondido com força, mostrado força através da ação em vez da negociação. O que mudou? Tu. Simples, direto. Tenho mais a perder agora. Mais razões para escolher soluções que não escalem para uma guerra. A admissão assenta no meu peito, pesada de responsabilidade. Estou a mudá-lo, a puxá-lo para escolhas que priorizam a estabilidade a longo prazo em detrimento de demonstrações imediatas de poder. Deveria sentir-me bem, mas é complicado por saber que essas escolhas podem ser vistas como fraqueza por outros na sua organização. Franco, se escolher a negociação te põe em risco com a tua própria gente, eles adaptar-se-ão ou sairão. A sua voz é firme. Eu ainda estou no comando, Emily. As minhas decisões mantêm-se. Mas sim, estou a fazer escolhas diferentes agora porque coisas diferentes importam. Isso é crescimento, não fraqueza. Quero acreditar nele. Quero confiar que a sua organização aceitará esta mudança. Mas a dúvida persiste. Naquela noite, Franco sugere algo inesperado. Quero ajudar a tua família mais diretamente, ele diz durante o jantar em sua casa. A requalificação do teu pai é boa, mas não é suficiente. Quero oferecer-lhe um cargo numa das minhas empresas legítimas. Um cargo de gestão, bom salário, benefícios completos. Algo que lhe devolva o seu sentido de propósito. A oferta apanha-me completamente de surpresa. Franco, isso é isso é demais. É prático. Tenho cargos que precisam de ser preenchidos. O teu pai tem experiência, e isso significaria que te preocuparias menos. O que significa que eu me preocuparia menos contigo a estar distraída. Ele estende a mão sobre a mesa, pegando na minha. Deixa-me fazer isto não como caridade, mas como um investimento na estabilidade da tua família, o que afeta diretamente o teu bem-estar. Penso no meu pai, na depressão que o tem consumido por 2 anos, no quanto um emprego real, um cargo que valorize a sua experiência poderia significar. Que tipo de cargo? Gestão de instalações para o grupo de restaurantes, supervisão de manutenção, renovações, relações com fornecedores em todas as localizações. É trabalho legítimo, completamente separado de quaisquer outras operações. Ele reportaria ao gerente geral, teria uma equipa sob a sua alçada, salário inicial de 85 mil. 85 mil, mais do que o meu pai ganhava no seu emprego anterior, com benefícios, respeito e propósito. Ele teria de se mudar para Nova York ou fazer o trajeto. De Connecticut para Brooklyn é viável, ou ajudamos-los a mudar-se se quiserem. Franco aperta a minha mão. Emily, não estou a tentar comprar a aprovação da tua família ou criar dependência. Estou a tentar resolver um problema que te causa estresse. O teu pai precisa de um trabalho que lhe restaure a dignidade. Eu tenho esse trabalho disponível. É uma solução limpa. E a minha mãe, a minha irmã. A tua mãe poderia transferir a sua licença de enfermagem para Nova York se mudassem. Muitos hospitais a contratar. A tua irmã poderia terminar a sua educação aqui. Melhores escolas, mais oportunidades. Mas, novamente, tudo opcional. Estou a oferecer ajuda, não a exigir mudanças. O alcance do que ele está a propor é avassalador. Não apenas ajudar o meu pai, mas potencialmente transformar a situação de toda a minha família. Preciso de falar com eles. Não posso tomar estas decisões por eles. Claro, fala com eles, vê o que eles querem. A oferta mantém-se independentemente. Ele faz uma pausa. Mas Emily, entende que isto não está separado de nós. Não estou apenas a ajudar a tua família por generosidade. Estou a fazê-lo porque eles são importantes para ti, o que os torna importantes para mim. É isto que ser minha significa. As tuas preocupações tornam-se as minhas preocupações. A possessividade no seu tom provavelmente deveria incomodar-me mais do que incomoda. Mas estou a aprender que a possessividade de Franco é apenas o outro lado da sua proteção. São inseparáveis. Dois aspectos da mesma lealdade feroz.
Ligo a minha mãe naquela noite, a explicar a oferta de Franco com o máximo de detalhes que consigo fornecer sem a sobrecarregar. Emily, isto é incrivelmente generoso, diz Linda, a sua voz embargada pela emoção. Mas, querida, tens a certeza de que isto é apenas sobre ajudar o teu pai? Este homem está a oferecer um emprego ao teu pai, possivelmente a mudar toda a nossa família. Isso é muita influência sobre as nossas vidas. Eu sei, mãe, mas também sei que o Franco não ofereceria se não o fizesse genuinamente. Ele não é manipulador. Se alguma coisa, ele é quase demasiado direto. Respiro fundo. E sim, parte disso é para reduzir o meu estresse para que eu me possa concentrar no meu trabalho e na nossa relação. Mas isso não torna a oportunidade menos real ou valiosa. Deixa-me falar com o teu pai, isto é, poderia mudar tudo para nós, mas precisamos de pensar cuidadosamente antes de aceitar este nível de ajuda de alguém que nunca conhecemos. Podiam conhecê-lo, vir visitar por um fim de semana, ver os seus negócios, conhecê-lo pessoalmente, decidir se isto parece certo. Há uma longa pausa. Ok, deixa-me coordenar com o teu pai e a Keila. Talvez vamos aí no próximo fim de semana. Depois de desligarmos, encontro Franco no seu escritório a rever relatórios de segurança. A minha família quer conhecer-te. Eles vêm no próximo fim de semana para ver os negócios. Conhecer-te devidamente antes de tomar qualquer decisão. Franco levanta o olhar. Algo que pode ser nervosismo a cintilar na sua expressão habitualmente controlada. Eles devem conhecer-me, tomar decisões informadas. Ele põe de lado os seus papéis. O que devo esperar? A minha mãe será protetora, provavelmente desconfiada. O meu pai estará desesperadamente esperançoso, mas a tentar não o demonstrar. A Keila ficará impressionada com tudo e provavelmente envergonhar-me-á. Aproximo-me dele. Sê tu mesmo. Eles verão o que eu vejo. E o que vês? Alguém complicado que está a tentar fazer o que é certo pelas pessoas de quem gosta. Alguém cujos métodos nem sempre são limpos, mas cujas intenções para comigo são honestas. Seguro o seu rosto. Alguém por quem me estou a apaixonar, apesar de todas as razões racionais para não o fazer. A confissão paira entre nós. A primeira vez que qualquer um de nós nomeou este sentimento que tem vindo a crescer desde aquela noite chuvosa de quinta-feira, há 2 meses. Franco levanta-se, puxando-me para perto. Eu amo-te, Emily. Já há semanas, talvez mais. Só não sabia como dizê-lo sem que soasse como outra reivindicação, outra posse. Pode ser ambos. Sussurro contra o seu peito. Uma reivindicação e um presente. Posse e liberdade. É isso que somos. Todas as contradições a existirem simultaneamente. Ele beija-me então, profundo e possessivo, e sinto a verdade da nossa relação nesse beijo. Complicada, intensa, construída sobre alicerces que incluem tanto o perigo como a devoção. Quando nos separamos, Franco mantém-me nos seus braços. O que quer que a tua família decida, o que quer que aconteça com as negociações, quaisquer complicações que surjam, tu és minha e eu sou teu. Essa é a única certeza que importa. Quero discutir sobre a certeza num mundo incerto. Quero apontar todas as maneiras como isto ainda pode desmoronar. Mas de pé nos seus braços, a sentir a realidade sólida da sua presença, escolho acreditar na única certeza que ele está a oferecer. Às vezes, o amor significa aceitar a verdade complicada de que proteção e posse podem existir ao lado de um cuidado genuíno. Que um homem que opera em áreas cinzentas morais ainda pode amar com clareza absoluta. Que escolher alguém perigoso não torna a escolha errada, apenas a torna consciente. E estou a escolher Franco Ravalini, plenamente ciente do que essa escolha significa exatamente. O rapto acontece numa tarde de quarta-feira, no início de dezembro, 3 semanas depois de as negociações de Franco com a Yakuza Yamaguchi começarem a mostrar um progresso real. Estou a sair do edifício de escritórios para ir buscar um café rápido, aprovado por Thomas dentro da zona segura estabelecida, com Michael a seguir a 6 metros de distância como segurança adicional. Tudo segue o protocolo perfeitamente, até que deixa de seguir. O homem que se aproxima de mim parece um empresário qualquer numa calçada de Manhattan. Fato bonito, pasta, expressão perfeitamente normal. Ele pede direções para um restaurante a 2 ruas de distância. Começo a responder, a apontar para leste, quando algo afiado pressiona as minhas costelas.
Não grite, ele diz em voz baixa, em inglês com sotaque. Caminhe comigo até ao carro. Se alertar o seu guarda, mato-vos aos dois. A minha mente fica em branco de terror. Depois inunda-se com tudo o que Franco me ensinou sobre não mostrar medo, sobre manter a calma em situações perigosas, sobre calcular as probabilidades de sobrevivência. O carro é um sedã escuro estacionado na berma, com o motor a trabalhar. Outro homem no lugar do condutor. Isto foi planeado, coordenado, executado com uma precisão que sugere uma operação profissional. Michael ainda está a 6 metros de distância, a verificar o telemóvel, sem se aperceber. Se eu gritar, este homem pode mesmo disparar. Se não o fizer, vou entrar naquele carro. Faço o cálculo em 3 segundos. O Franco vai encontrar-me. Ele sabe sempre onde estou, tem rastreamento no meu telemóvel, tem recursos que nem consigo imaginar. Mas se eu estiver morta nesta calçada, nada disso importa. Entro no carro. O homem desliza para o meu lado, mantendo a arma, pequena, facilmente dissimulável, pressionada contra o meu lado. Telemóvel. Entrego-o sem discutir. Ele retira a bateria, atira ambas as peças pela janela enquanto entramos no trânsito. O rastreamento desapareceu. A linha de vida de Franco para a minha localização foi cortada. O terror ameaça dominar-me, mas eu forço-o a baixar. Lembra-te do que o Franco disse sobre o medo ser útil apenas se te mantiver alerta. Sobre o pânico te tornar vulnerável. Para onde me estão a levar? Silêncio. A viagem dura talvez 30 minutos. Embora controlar o tempo se torne difícil quando a adrenalina faz cada segundo esticar-se. Acabamos no Queens, numa zona industrial cheia de armazéns e instalações de armazenamento. O edifício para onde me levam está abandonado, ou parece estar. Janelas partidas, ferrugem nas portas de metal, um ar geral de negligência. O interior é diferente. Alguém preparou este espaço, uma cadeira no centro de uma sala vazia. Corda, uma câmara montada num tripé. Isto não é violência aleatória. Isto é encenado, projetado para ser filmado e enviado para algum lugar, para o Franco. Sente-se. O homem que me raptou ordena, gesticulando para a cadeira. Sento-me porque lutar agora não adianta nada. Poupar energia para quando possa realmente importar. Eles amarram os meus pulsos e tornozelos, não cruelmente apertados, mas seguros. O condutor monta a câmara, ajustando os ângulos enquanto o primeiro homem faz uma chamada em japonês. Apanho talvez uma palavra em cada 10, mas o tom é claro. Confirmação de aquisição bem-sucedida, a aguardar mais instruções. Depois esperamos. As horas passam. Os homens ignoram-me em grande parte, a falar baixo em japonês, a verificar telemóveis, a fumar cigarros que tornam o espaço fechado nebuloso. Mantenho a minha respiração estável, a minha expressão neutra, o meu medo contido sob uma calma forçada. O Franco virá. Tenho de acreditar que ele tem ligações, recursos, pessoas que lhe devem favores por toda esta cidade. Ele vai encontrar-me. Só tenho de me manter viva tempo suficiente. Por volta do que estimo ser a 10ª hora, talvez a 11ª. Difícil de dizer sem janelas, sem telemóvel, sem forma de controlar o tempo para além da dor crescente nos meus membros amarrados. Algo muda. Os homens recebem uma chamada. A conversa é rápida e urgente. Depois estão a mover-se, a recolher as suas coisas, a câmara, tudo. O seu chefe é muito engenhoso. O primeiro homem diz-me, quase com admiração, mais rápido do que esperávamos. Esta localização está comprometida. Eles saem. Simplesmente deixam-me amarrada à cadeira num armazém abandonado sem telemóvel, sem forma de pedir ajuda, sem a certeza de que alguém está realmente a vir. O medo que tenho vindo a conter liberta-se. Puxo as cordas, não conseguindo nada exceto queimaduras nos pulsos. Tento virar a cadeira, a pensar que talvez consiga deslizar pelo chão, alcançar algo, qualquer coisa. Então ouço. Passos. Várias pessoas a moverem-se pelo edifício com propósito. Emily. A voz de Franco, crua com algo que nunca ouvi dele antes. Medo. Medo real. Aqui dentro, chamo de volta, a minha voz a quebrar-se de alívio. A porta explode para dentro. Não aberta, explodida. Alguém a pontapeou com força suficiente para partir a fechadura por completo. Franco entra primeiro. Joseph e Marco a ladeá-lo.
Todos os três armados com armas em punho. Os olhos de Franco encontram-me na cadeira. Examina-me em busca de ferimentos. E o que vejo na sua expressão faz-me prender a respiração. Este não é o Franco controlado. O Franco cuidadoso que mantém sempre a compostura. Este é alguém que mal contém a violência. Alguém cujo controlo está a fraturar-se nas bordas. Estás ferida? Ele exige, já a mover-se na minha direção, aguardar a sua arma para trabalhar nas cordas que prendem os meus pulsos. Não. Assustada, mas não ferida. Eles não... Eles apenas me amarraram aqui e esperaram. Esperaram pelo quê? Pergunta Joseph, já a proteger o perímetro. Não sei. Eles receberam uma chamada há talvez 30 minutos. Disseram que a localização estava comprometida e foram-se embora. Franco termina com os meus pulsos, move-se para os meus tornozelos. As suas mãos estão a tremer mesmo, e quando ele olha para mim novamente, vejo a fenda na sua armadura por completo. Pensei que te tinha perdido, ele diz em voz baixa. 12 horas sem saber onde estavas. Se estavas viva, se te estavam a magoar, eu pensei. Puxo as minhas mãos livres no momento em que ele solta a última corda e segura o seu rosto. Estou bem. Mantive a calma. Não lutei. Esperei que me encontrasses, como disseste que farias. Ele puxa-me contra si com força suficiente para me fazer ofegar. O seu rosto enterrado no meu pescoço. Sinto-o a respirar-me. Sinto o tremor a percorrer o seu corpo poderoso. Sinto o terror absoluto que ele tem contido por 12 horas. Finalmente a libertar-se agora que me tem de volta. Precisamos de nos mover, diz Joseph gentilmente. Esta área pode não continuar segura. Franco afasta-se, a recompor-se com um esforço visível. Mas quando ele se levanta, a ajudar-me, reparo no que não consegui ver antes. Sangue nos nós dos seus dedos. Uma mancha no colarinho da sua camisa. Ele veio diretamente de algum lugar violento. De algum lugar onde obteve respostas sobre a minha localização através de métodos que provavelmente não quero saber. A viagem de volta para a sua casa passa em silêncio tenso. Franco mantém o braço à minha volta, a segurar-me contra ele como se tivesse medo que eu desaparecesse se ele afrouxasse o aperto. Thomas conduz mais rápido do que o normal, a passar amarelos, a fazer curvas apertadas, a levar-nos para a segurança com uma urgência que sugere que o perigo não acabou completamente. Na casa, Franco leva-me para o seu quarto. Toma um duche, veste algo confortável. Eu trago comida. Franco, por favor. Emily, deixa-me cuidar de ti agora. Falamos depois. O duche é bom, a lavar 12 horas de terror e pó de armazém e suor de adrenalina. Quando saio com roupas emprestadas, as roupas dele, uma t-shirt e calças de pijama que me ficam largas. Franco está sentado na beira da cama, cotovelos nos joelhos, cabeça nas mãos. Ei, digo suavemente. Ele levanta o olhar e a expressão no seu rosto parte-me o coração. Este é o Franco despojado de todas as defesas, de todo o controlo cuidadoso, a mostrar-me o medo cru que o tem consumido. Eu falhei-te, ele diz simplesmente. Toda a segurança, todos os protocolos, todas as minhas promessas de que estaria segura, e eles levaram-te na mesma. Eles levaram-te. E eu não consegui impedir. Sento-me ao seu lado, pegando na sua mão. Eles levaram-me porque eu segui os protocolos. Não gritei, não lutei, não me deixei matar naquela calçada. Mantive-me viva porque me ensinaste a lidar com o medo. Não me falhaste, Franco. Salvaste-me. 12 horas, ele repete, a sua voz oca. Sabes o que eu fiz nessas 12 horas? Provavelmente coisas que não deveria saber. Encontrei o tenente da Yakuza que ordenou o teu rapto. Filo dizer-me onde estavas. Os olhos de Franco encontram os meus. Escuros e assombrados. Eu magoei o Emily, gravemente. E falo-ia de novo sem hesitação, porque ele te tirou de mim. A confissão deveria horrorizar-me. Deveria fazer-me recuar deste homem que está ao admitir tortura, violência, a tornar-se exatamente o monstro que sempre soube que se escondia sob o seu controlo. Em vez disso, puxo-o contra mim, envolvendo-o com os meus braços. Obrigada por me teres encontrado. Não tens medo de mim? Do que eu fiz. Estou aterrorizada com muitas coisas neste momento. Mas tu não és uma delas. Afasto-me para olhá-lo. Franco, eu sabia o que eras quando escolhi isto. Sabia que a violência fazia parte do teu mundo.
Vê-la dirigida a alguém que me magoou não muda o que sinto por ti. Deveria, ele disse, mas está a abraçar-me com mais força. Deveria mudar tudo. Bem, não muda. Ficamos assim por um longo tempo abraçados um ao outro, ambos a processar o trauma do dia à nossa maneira. Eventualmente, Franco afasta-se, a sua expressão a voltar para a máscara controlada que conheço melhor. Isto muda completamente a nossa estratégia. Chega de negociações. A Yakuza violou todas as fronteiras ao levar-te. A sua voz tornou-se fria, distante. Eles declararam guerra. Eu vou acabar com ela. Franco, não. Não tomes decisões baseadas no medo ou na vingança agora. Não estás a pensar com clareza. Estou a pensar com perfeita clareza. Eles levaram-te para provar um ponto, para mostrar que a negociação é fraqueza. Se eu não responder com força esmagadora, pareço vulnerável a todas as organizações que estão a observar esta situação. Agarro o seu rosto, forçando-o a olhar para mim. Ou respondes mostrando que és estratégico o suficiente para acabar com isto sem guerra, que és forte o suficiente para escolher o caminho mais difícil. Procuro os seus olhos. O que me disseste que mudou? O que te fez escolher a negociação em vez da violência em primeiro lugar? Tu, ele admite em voz baixa. Então deixa-me acabar de te mudar. Deixa-me ajudar-te a encontrar a solução que não envolve mais sangue. Pressiono a minha testa contra a dele. Por favor, Franco, estou segura agora. Não deixes que o que me aconteceu desencadeie algo que te mate. A luta desenrola-se no seu rosto. O desejo de vingança, a lutar com o seu instinto de me proteger, mantendo-se vivo, escolhendo a sabedoria em vez da vingança. O que sugeres? Ele finalmente pergunta. Penso no meu pai a visitar as cozinhas de Franco com aquela mistura de admiração e cautela. Na minha mãe a dormir finalmente uma noite inteira em vez de contar horas no hospital. Nos livros da Keila espalhados pela nossa velha mesa de cozinha em Connecticut. A ideia de toda essa frágil estabilidade se transformar em danos colaterais, numa demonstração sangrenta de poder, firma a minha voz quando respondo. Termina as negociações, mas adiciona uma cláusula. Eles pagam pela falha de segurança. Compensam pelo dano causado. Reconhecem publicamente que isto violou os termos. Fá-los pagar financeiramente e politicamente por me terem levado. Mostra-lhes que és poderoso o suficiente para exigir restituição, não apenas para aplicar violência. Franco considera isto. E eu observo enquanto a mente estratégica que passei a respeitar assume o controle do amante aterrorizado que pensou que me tinha perdido. Isso é realmente brilhante, ele admite, força-os a reconhecer a culpa. Custa-lhes dinheiro e reputação. Estabelece uma consequência clara sem desencadear uma guerra. Ele beija-me suavemente. Quando te tornaste tão estratégica em negociações criminais? Tenho estado atenta nos últimos 3 meses, a aprender com o melhor. Ele sorri. Sorri mesmo. E parte da tensão desaparece da sala. Vais ficar aqui. Não vais voltar para o teu apartamento. Não vais trabalhar até que isto esteja totalmente resolvido. Concordo. Concordo. Embora Franco precise de ligar à minha família. Eles deviam visitar este fim de semana. E preciso de lhes dizer que estou bem sem explicar o que realmente aconteceu. Ligamos-lhes juntos de manhã. Esta noite descansas. Passaste por um trauma, Emily. Deixa-te processá-lo. Ainda não sei que as próximas noites trarão sombras de armazém sempre que uma porta de carro bater lá fora. Que vou estremecer ao som do elevador e ter de respirar fundo para superar o pico de pânico até o meu corpo se lembrar que estou segura. Por agora, tudo o que posso fazer é focar-me na solidez do seu batimento cardíaco sob a minha bochecha e confiar que o tremor nas minhas mãos acabará por se acalmar. Mas enquanto estamos deitados na sua cama, eu aninhada contra o seu peito, os seus braços protetores à minha volta, percebo que estou a processá-lo. Não através de um colapso ou pânico, mas através da certeza. A certeza de que escolher o Franco significa escolher esta vida, estes perigos, estes momentos de terror equilibrados com momentos de profunda conexão. Eu amo-te, sussurro na escuridão. Mesmo depois de hoje, talvez especialmente depois de hoje, eu amo-te. Os seus braços apertam-se. Eu também te amo, mais do que pensei ser possível amar alguém. E juro-te, Emily, eles nunca mais te tocarão.
custe o que custar, seja como for que eu tenha de estruturar as minhas operações. Estará segura. É uma promessa que ele não pode cumprir absolutamente. Ambos sabemos disso. Mas deitada nos seus braços, a sentir a batida constante do seu coração, escolho acreditar nele de qualquer maneira. Porque o amor no mundo de Franco significará aceitar que a segurança é relativa, que a proteção vem com complexidade e que às vezes a escolha mais perigosa é também a mais honesta, e estou a escolhê-lo, consciente e completamente, com plena consciência do que essa escolha significa exatamente. As 2 semanas que se seguiram ao meu rapto passaram numa reconstrução cuidadosa. Franco implementa a sua estratégia exatamente como discutimos. As negociações continuam com a Yakuza Yamaguchi, mas agora com termos adicionais que os tornam financeira e politicamente responsáveis pela falha de segurança. Eles pagam US$ 2 milhões em restituição, reconhecem publicamente a violação das fronteiras estabelecidas e concordam com mediadores neutros a supervisionar o acordo territorial. É uma estratégia brilhante envolta em pragmatismo. E eu observo Franco a executá-la com o mesmo controle preciso que ele traz a tudo o resto. Mas também vejo o que lhe custa, a contenção necessária para escolher a negociação,